Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo aqui no canal Papo de Historiador. O nosso tema de hoje é Marx, o marxismo, né, uma reflexão teórica. E o nosso convidado ilustre é o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, e que vai nos abrilhantar aí com as suas análises, com a sua experiência, com a sua trajetória, suas leituras diversas sobre este personagem tão icônico, amado por muitos, odiado por outros tantos, que é Marx, né? E, sobretudo, o pensamento oriundo de Marx. Então, obrigado, Gustavo, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje, participando desse projeto, que surge com a finalidade, no contexto de pandemia, de trazer àqueles que nos assistem um conteúdo pautado, não no achismo, mas pautado no que há mais sério no tocante às ciências humanas, a pesquisa, a metodologia de construção do conhecimento, que é tão complexo como a gente sabe, né? A gente que trabalha com pesquisa e que, por vezes, é banalizado nos dizeres de vários canais e outros meios de comunicação, que, sem a propriedade devida sobre os temas que abordam, acabam disseminando verdadeiras fake news, né? Verdadeiras mentiras teóricas sobre temas que não versam, não conhecem e nem mesmo querem conhecer. Talvez não seja nem a finalidade de. Então, muito obrigado, Gustavo. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Ayrton, ao convite. Para mim é um prazer enorme. Espero poder contribuir aí ao projeto que você está tocando no seu canal. A ideia agora é a gente contrapor aí, pulverizar a internet de conteúdos de qualidade. Eu, pelo menos, me proponho a tal, não quer dizer que tudo que a gente fala é certo, mas que seja minimamente embasado. Eu saúdo ao canal de vocês, a iniciativa. Para mim é um prazer enorme, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Inclusive, isso eu queria começar já falando que o Gustavo, eu mandei o convite para ele, porque comecei a acompanhar o canal dele, pesquisando na internet, né? Como eu sempre digo, né? Nós professores, e eu sou professor da área de ensino básico, também trabalho com cursos preparatórios. A gente é um eterno pesquisador. O professor, ele é um eterno pesquisador. Tu tá sempre em cima dos livros, das fontes, estudando, né? Buscando avançar com o teu conhecimento. Às vezes, no senso comum, o pessoal acha que saiu da graduação, tá pronto. Não! A graduação é o iniciar de uma caminhada, né? Essa caminhada vai sendo construída, né? O conhecimento vai sendo edificado ao longo do tempo. Então, nós, professores, vamos fazer uma aula, eu digo assim, a aula é de 50 minutos, tu passa pelo menos 3 horas ali debruçado, estudando o assunto para chegar lá e fazer aquela aula. E sempre com fontes variadas, tu vai sempre tendo o que estudar e o que buscar. E foi uma dessas minhas peregrinações aí, intelectuais pelo conhecimento que eu cheguei através do YouTube, que é um meio de acessar hoje a informação. Eu cheguei no canal do Orientação Marxista, resolvi assistir alguns vídeos, analisei o vídeo, achei fabuloso, tanto não só a colocação, a organização, a oratória e a objetividade da forma como o Gustavo se comunica. E desde aí o canal dele está lá nos prediletos, notificações sempre que sai material novo, vou lá e assisto, e tem com certeza contribuído muito para que eu possa ponderar um outro olhar sobre certos objetos que, por vezes, a gente não tem o aprofundamento teórico para poder fazer análise. Então, o canal Orientação Marxista é um canal que se propõe a trazer um conhecimento de qualidade e que, para mim, né, pessoalmente, muito tem ajudado a entender melhor o Marx, o marxismo, enfim, diferentes vertentes do que a gente vai hoje também explorar aqui. E para a gente começar esse bate-papo, Gustavo, eu queria que, primeiramente, tu falasse um pouquinho da tua formação. Foi uma das coisas que no off aqui eu te falava que me chamou a atenção, né? E aí tu tens uma formação em graduação, diferente do que poderia parecer pelo teor do teu canal, não é na área de humanas. E aí eu queria que tu dissesse um pouquinho como é que foi a tua trajetória até chegar ao momento que te encontra hoje. Na verdade, eu sou graduado em Ciência da Computação, né? Formei em Ciência da Computação pela FMG. Nem me lembro o ano, acho que foi 2007 que eu terminei. Mas, na verdade, o meu interesse pelas ciências humanas, pela filosofia, ele existe desde o meu ensino médio. Quando eu entrei na graduação, eu fui obrigado a fazer uma opção, porque eu não tinha condições financeiras, né? Meus pais não tinham condições de me bancar na época durante uma graduação na Universidade Federal. Meus irmãos, eu tenho irmãos mais novos que iam sair para estudar e tudo mais. Estava entrando na graduação que eu começasse a fazer estágios ou trabalhar praticamente ao mesmo tempo que eu entrasse, né? Eu teria, digamos assim, um pouco tempo para queimar, que meus pais poderiam segurar a minha onda na universidade. Então, eu já gostava da área de exatas, evidentemente que não foi aleatório, sempre gostei de física, matemática, computação, e optei em fazer ciência da computação, não porque seria, digamos assim, a minha opção número 1, mas porque ela me permitia, como de fato me permitiu, no segundo período do meu curso, eu já estava ou fazendo iniciação científica, ou estágio, ou trabalhando, e consegui me virar até formar.
Trabalhei com computação por 7 anos, na verdade, depois que eu me formei. Cheguei a iniciar uma graduação em História enquanto eu trabalhava com computação, mas aí eu fui aprovado no mestrado em Filosofia Política aqui na FMG, já com pesquisas relacionadas a Marx, e tive que sair do curso de História porque a universidade não permite 2 matrículas, né? Aí eu fiz um mestrado na Filosofia Política e estou agora em meados aí do doutorado também em Filosofia Política pelo FMG. Então, foi, digamos assim, as contingências da vida, não que eu não gostasse, era uma área que até me interessava até certo ponto, mas eu não me via trabalhando com computação por 15, 20, 30 anos, como de fato não aconteceu. E veio a calhar que eu tive uma oportunidade também, eu fui convidado para trabalhar no Instituto de Assessoria Econômica, que é o ILAESE, onde eu trabalho até hoje, que é um instituto que tem um lado que é de formação sindical voltada para trabalhadores, para organizações de trabalhadores das mais diversas categorias, e elaboração também de estudos econômicos para assessorar, né, os movimentos e organizações de trabalhadores de um modo geral. Então, isso aí também me permitiu abandonar a área de computação depois de trabalhar 7 anos na área e poder me dedicar, digamos assim, em tempo mais amplo ao estudo, à pesquisa séria da sociedade capitalista, tendo Marx como principal orientação. Que interessante. E te pergunto uma coisa, por que o Marx? Por que o Marx, entre todos os teóricos, que poderia, de repente, ter te debruçado a analisar? O que te levou a Marx, propriamente? Inicialmente, eu cheguei a ter algum contato com teóricos como Marx, bem como outros, pela minha experiência no movimento estudantil que eu tive durante o meu ensino médio. Estudei fora da minha cidade também, eu sou do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, onde é a minha família, mas eu fiz o meu ensino médio em outra cidade. Tive uma certa participação no movimento estudantil por lá, comecei a me incomodar com várias questões de natureza social, né? Aqui era por volta de 2000, 2001, 2002, exatamente aquele período que antecedeu a chegada do PT ao poder, e foi por incômodos com várias coisas que aconteciam na sociedade que me levou a procurar explicações de por que essas coisas aconteciam, né? À época eu nem me considerava marxista, nem absolutamente nada, mas por toda a influência histórica que existe, eu sabia que Marx era um autor que havia se dedicado bastante a essa questão. Então, esses incômodos que me gerava, em função de tanto de problemas sociais, como dificuldades que para mim não fazia sentido no primeiro momento, a necessidade de compreender por que a gente vive numa sociedade que produz tanta riqueza, tão conhecimento, tem tanta capacidade produtiva, mas, ao mesmo tempo, as coisas se dão de forma tão desigual, ou mesmo quando você tem boas condições de vida, a vida é uma insegurança completa, você não sabe se você vai ter um emprego, se você vai se garantir, como que vai... Então, foi um incômodo existencial, eu diria assim, né? Existencial não do ponto de vista psicológico individual, mas do ponto de vista da situação em que o homem se encontra no mundo, nesse tipo de sociedade que a gente vive. Então, eu comecei a ler Marx por aí, e também motivado por uma experiência de atuação no movimento estudantil secundarista no ensino médio. Na verdade, na universidade, eu não atuei muito no movimento estudantil, que me levou a entrar em contato com a obra de Marx. Mas eu só fui realmente me considerar marxista, eu me considero não só um estudioso de Marx, mas sou um marxista também mesmo, muitos anos depois de começar a ler a obra dele, né? Muitos anos. Durante muito tempo eu achava interessante, mas tinha várias dúvidas, e foram essas dúvidas que me levaram a aprofundar e querer entender mais a fundo quais eram os problemas que tinham ali, se tinham, de qual natureza, entender historicamente como aquela coisa toda se materializou. Então, aí essa coisa foi se dando ao longo da minha trajetória. E esse teu interesse por Marx, que ainda segue, né? Tanto é que tu estás no doutorado, tu leva isso adiante, e já tens um livro, né, publicado, Marx e a História, salvo engano, aonde tu apresenta o pensamento marxista à luz da história. Como é que é? Explica um pouquinho para nós aí qual é o objetivo do teu livro. O meu livro ele tem um objetivo mais específico, na verdade. O objetivo dele não é tanto de simplesmente apresentar o pensamento de Marx, mas ele defende uma tese a respeito de Marx. Porque o pensamento de Marx, na verdade, todos os autores, isso não é uma especificidade de Marx, mas Marx com mais intensidade. Pelo fato de, desde muito cedo, ele está ligado a aparatos muito grandes, a difusão do pensamento dele, como era a social-democracia na Alemanha, como vai ser depois a União Soviética e tudo mais.
e várias outras particularidades que não veio ao caso, colocou uma série de aspectos na interpretação e na compreensão da obra de Marx que não confere, de fato, com aquilo que ele escreveu, com aquilo que ele pensa, né, com aquilo que foi apresentado, ao menos em várias das vertentes dominantes. Por incrível que possa parecer, à luz dos manuais que existem de filosofia, de história, de economia, eu sustento a tese do meu livro de que não existe nenhuma teoria da história no pensamento de Marx. Marx não elaborou uma teoria universal sobre a história, né? Inclusive seria uma proposta, inclusive metafísica, que foi o que Marx combateu a vida inteira, porque só diante de certas regularidades que se colocam para além da história, você pode criar uma teoria sobre a história inteira. Eu chamo a atenção, dentre outras coisas, que ele jamais escreveu um livro com esse conteúdo. Apesar disso, todo manual que a gente pega, normalmente ele começa com um título assim para explicar Marx, materialismo histórico, né? E aí vem lá, materialismo histórico, a determinação da consciência pela existência, contradição entre forças produtivas, relações de produção, sucessão dos modos de produção e tudo mais. E isso foi um dos primeiros incômodos que me gerou quando eu comecei a estudar Marx, porque inicialmente eu conhecia pelos manuais, né? Eu pegava lá o livro de introdução à filosofia, li o capítulo sobre Marx, pegava uma introduçãozinha ao pensamento dele. Quando eu peguei as obras de Marx, eu falei, mas qual é o livro que Marx apresenta essa sua teoria da história, né? Onde é que está esse livro? E não encontrei. Essas teorias foram construídas, na verdade, arrancando trechos dos mais diversos contextos e construindo, assim, artificialmente uma teoria. Quando não, cito apenas um exemplo, para não delongar demais, longamente a esse respeito, um livro que Marx publicou chamado Ideologia Alemã, que foi publicou, ele escreveu, não foi publicado, só foi publicado no século XX. É uma obra muito longa, a versão que existia até poucos anos atrás era uma versãozinha pequena, de 100 e poucas páginas, que era, na verdade, um extrato do texto original com títulos inseridos pelo editor. E passava a impressão, de fato, que ali ele estava apresentando a teoria da história. Quando você vê a obra integral, você vê que é uma obra de polêmica, inclusive, onde ele está dialogando com Feuerbach, com Stirner, com outros autores. Então, nesse livro, eu vou procurar que Marx não elaborou jamais nenhum tipo de teoria geral da história. Ele não tem uma teoria que permite deduzir o que vai acontecer e por que aconteceu assim necessariamente na história, e nem pouco um método universal para examinar situações históricas, né? O centro das suas investigações foi a sociedade capitalista, e ele recorre muito à história, porque para encontrar o que é específico do capitalismo, é fundamental confrontar o capital com a sua diferença, com o seu outro. Então ele estuda muito a história, não para criar uma teoria geral que explica tudo no mundo humano, nem sequer ele escreveu textos assim específicos para examinar o passado, mas sempre buscando as características distintivas que definem a sociedade que a gente vive. Então, por isso que tem história na obra de Marx inteira. Mas sem um interesse historiográfico, né? Ele nunca escreveu textos com esse objetivo, então não é um método sobre a história, e tampouco filosófico universal. A megalomaníaca ideia de querer deduzir toda a história da humanidade filosoficamente, coisas que alguns filósofos tentaram, como Hegel ou Comte, mas Marx não é um deles. Então, o meu livro está voltado aí para todos esses manuais tradicionais de filosofia e está dizendo, olha, isso aí que vocês chamam de materialismo histórico, no pensamento de Marx, não existe. Ou seja, a gente pode concluir que, na verdade, o que existe nos manuais é uma caricatura de algo que nunca foi escrito, de fato, pelo Marx. Isso. E pior, porque pelo que eu falei, pode dar a impressão de que o meu livro tem um papel só negativo, né? De que dizer o que não tem. Mas qual o problema? Com essa teoria da história, acabou se camuflando toda uma densa parte do pensamento de Marx, que é das mais interessantes, onde ele se propõe a examinar a Índia, a China, a Irlanda, a Espanha. Marx tem mais de 100 artigos sobre a Espanha, quase ninguém faz a menor ideia disso. E ele, o tempo inteiro, mostra que sem examinar aquelas condições particulares, você não pode chegar a uma conclusão determinada sobre nada. Só que essas teorias universais da história fez parecer que para que Marx apagava as diferenças nacionais, as diferenças particulares em função de uma teoria geral. Então, a última parte do livro, eu vou resgatar esses artigos do Marx, hoje não tão lidos, não tão conhecidos, para mostrar como ele examinava as especificidades, as particularidades de uma situação, de um país, de um dado contexto, para somente, então, conseguir tirar uma linha de intervenção, tendo em vista os objetivos de transformação revolucionária, que é o que regeu a vida de Marx inteira. Então, aquela lógica da síntese, da antítese, e que
geraria a evolução através dos modos de produção asiático, passando Não. o escravista, o capitalista, aí o socialismo, etapa de transição para o comunismo, que seria o momento final. Essa ideia definitivamente não foi Marx que desenvolveu. Não, não pode ser. É claro que Marx lutava para a destruição da sociedade capitalista, ele era um socialista, né? E existe um texto onde ele fala assim, num prefácio de um livro de 3 páginas unicamente, esse prefácio ele fala: se nós olharmos para trás na história, nós podemos identificar alguns momentos onde houve uma elevação da capacidade humana, vamos dizer assim, de se apropriar da natureza, de obter mais riqueza. Aí ele enumera alguns desses modos de produção onde se identifica essa maior capacidade humana, mas em nenhum momento ele diz que um vem necessariamente após o outro, que aquele modo de produção produz necessariamente aquele outro modo de produção, que aquele é o caminho pelo qual o conjunto dos países vão passar. Ele só não disse isso, como ele negou categoricamente isso em vários contextos, né? Lhe cito um exemplo. Teve uns autores russos no final dos anos do século XIX, já próximo da vida de Marx, que tiveram essa interpretação, por quando Marx descrevia o processo que originou o capitalismo na Europa. Eles falaram, então a Rússia vai ter que passar por esse mesmo percurso, vai ter que seguir essa mesma linha, aqui vai ter que desenvolver o capitalismo primeiro. Marx escreveu uma carta para o jornal que escreveu isso na Rússia, falando, de onde vocês tiraram isso? Ele falou, lá no Capital eu apenas mostro nas linhas gerais como o capitalismo se desenvolveu na Europa, porque isso já aconteceu. Em nenhum momento eu me proponho a fazer um curso geral pelo qual todos os países têm que passar. Sim, e aí interessante porque uma das grandes críticas que a gente vai fazer quando estuda pela história dentro dessa caricatura do que nunca foi pesquisado, dito ou escrito por Marx, é que como é que essa teoria teria uma fundamentação verossímil à análise dele, tendo em vista que, por ela, em tese, o primeiro lugar a passar por uma revolução dita socialista, comunista, seria a Inglaterra, que teria sido a oficina mecânica do mundo, o primeiro local de desenvolvimento e consolidação do capitalismo, e não a Rússia semifeudal ou com características semifeudais, como acabou acontecendo em 1917. Então hoje tu traz um elemento que agora deixa tudo muito mais nítido, muito mais claro. É óbvio que esse grande furo da teoria do Marx não existe porque ele nunca escreveu, ele nunca teorizou sobre essa questão. Claro, claro. O que ele diz muitas vezes é que um processo revolucionário, para ao fim e ao cabo ele ser bem sucedido, em algum momento ele teria que chegar nos países mais envolvidos, né? No sentido de que você não socializa a miséria, e quanto maior a capacidade produtiva daquele lugar, maior o potencial que aquilo tem do ponto de vista da economia, que seja conscientemente planejada pelos próprios produtores daquela sociedade. Mas ele, ao dizer que ela teria que chegar nos países mais envolvidos, ele não diz que vai começar por lá necessariamente, que tem que começar por lá necessariamente, ele não prevê nenhum tipo de curso, isso sim, em nenhum lugar. Então, tem textos que ele está falando, no contexto da época, ele fala uma revolução que em algum momento não atinge a Inglaterra, na Europa dos meados do século XIX, seria como uma tempestade em um copo d'água, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, essas revoluções vão ter vida curta se ela não se expandir, ele não está fazendo prognóstico. Ele não está dizendo onde ela vai acontecer primeiro, ele está tirando uma constatação da realidade, né? Se você não tem os principais centros produtores, e lembremos que o século XIX era muito centralizado na Inglaterra, você não tem, inclusive, as condições materiais que permitem atender as necessidades mínimas do conjunto da população e tudo mais. Então, sim, ele sempre insistiu que um processo revolucionário teria que chegar nos centros mais desenvolvidos se ele quisesse ter sucesso, mas ele não previu que começaria por lá, e nem sequer previu que ele chegaria necessariamente, né? Isso é uma tarefa que está colocada para quem luta por esse fim. Isso não é um resultado de um algoritmo histórico que te diz o que vai acontecer. Isso são possibilidades que estão colocadas, e em meio a essas possibilidades, Marx está prescrevendo possibilidades para a nossa ação. E aí nós já vamos entrar num outro tópico, né? Que são os mitos sobre Marx. Um dos mitos que não é sobre Marx, mas que tem Marx como protagonista, e que a gente conversava no off, é aquele mito de que todo professor de história é um esquerdista em potencial e um doutrinador em nome do marxismo. Essa doutrinação comunista marxista, ela seria uma doutrinação que todo professor formado em história naturalmente carrega consigo. E aí nós conversávamos no off, e eu acho que a gente podia começar aí os mitos sobre Marx exatamente desconstruindo isso, que quem foi meu aluno ou é meu aluno sabe muito bem.
né? Essa coisa do conhecimento sobre o marxismo, ele é muito superficial na formação do historiador. Na verdade, nós conhecemos Marx como nós conhecemos outros tantos teóricos da história, né? Ou que passam, que têm um protagonismo histórico. Então a gente vai estudar o Comte com positivismo, o Ranke, o Michelet, o Tocqueville, o Marx, claro, mas outros tantos teóricos que vão falar sobre os mais variados temas: Estado, política, economia, cultura. A gente faz digamos, uma excursão histórica, né, e política sobre vários nichos, e não somente sobre Marx. Então, assim, essa coisa insana que se criou de que existiu dois lados: o lado da virtude, o virtuoso, o lado que liberta, o lado da verdade, o outro lado da imoralidade, da danação, da corrupção ideológica. E o Marx estaria no lado da corrupção, né, estaria nesse lado que deturpa a realidade e a verdade. E nós, professores de história, não somente, mas somos protagonistas nisso, nessa narrativa, nós fazemos um mau serviço à sociedade brasileira quando nós, nas salas de aula, nós corrompemos, deturpamos o conhecimento histórico para levar os nossos alunos a pensar de acordo com o marxismo e a promover o comunismo na sociedade brasileira. Olha, eu sempre digo que eu gostaria de ter esse poder, inclusive para fazer meus alunos estudarem para as provas. Só isso já estaria de bom tamanho. Se eu pudesse ter essa capacidade de influenciar no pensamento da juventude contemporânea para que ela fosse levada a seguir o que eu penso. Isso é, além de um ledo engano, um absurdo que só propaga quem não conhece a educação, quem nunca esteve numa sala de aula, muito mais numa sala de aula hoje. Inclusive, eu deixo o convite aberto para aqueles que me conhecem e acreditam nessa narrativa, que assistam uma aula minha e que possam perceber nessa aula como esse tipo de fala não se sustenta de modo algum. Porque o compromisso do professor de história não é com uma determinada narrativa, é com o fato histórico, é com o processo histórico. E isso transcende Marx e qualquer pensador. Isso está além disso. Então esse é o primeiro ponto que eu acho uma forma vil, né? Uma forma rasteira, que se construiu numa narrativa de caráter político para desmerecer um lado que se supõe ser marxista, que acho que também a gente vai entrar nesse mito aí, né, como por exemplo PT-marxismo, como se as coisas estivessem coligadas, né? E a gente sabe que não, estão bem afastadas, inclusive. Eu acho que a gente pode falar disso na sequência. E que, na verdade, a única ideia que se faz, ou que se constrói com essa narrativa, é desmerecer algo tão importante que deve ser não só valorizado, como impulsionado no nosso país, que é uma educação que carece, né, de várias formas, de vários sentidos, de incentivo. Então, tu desmerece um núcleo que tem a capacidade, e no meu entendimento como educador, e é o que me deixa esperançoso de que as coisas podem mudar, que é a força motriz da transformação, que é o conhecimento. Eu digo aos meus alunos, né, que quando eu entro em aula, eu não trago respostas prontas para eles. Eu trago questionamentos que vão provocá-los a fazer reflexões. A partir dessas reflexões, eles, individualmente, trilharão o caminho que acharem melhor para si. Eles terão total liberdade disso. Porque o conhecimento, ele não é uma caixa que tu compra e a partir daquele momento tu passa a consumir aquela box fechada. Não, o conhecimento ele é plural, ele é dinâmico, ele é amplo. Mas muitos desses absurdos que se construíram e se edificaram, hoje a realidade está demovendo. Ainda que vagarosamente e ainda que com grande prejuízo para nós, educadores do Brasil inteiro. Né, que fazemos uma força hercúlea na sala de aula para dar aos nossos alunos subsídios para pensar a sociedade de forma crítica, para além dos amores e desamores com esse ou aquele teórico ou o seu pensamento. Então eu queria, nesse momento que a gente vai entrar na questão dos mitos sobre Marx, começar fazendo esse verdadeiro desabafo, Gustavo, de que nós somos atacados, somos aviltados com falas infames, quando, por exemplo, a gente não concorda com algo de que o governo atual esteja fazendo, nos manifestamos em redes sociais, somos bombardeados com vários tipos de crítica e com várias acusações, né, de que somos ou comunistas, ou socialistas, ou doutrinadores, ou marxistas, enfim, uma infinidade de adjetivos, substantivos e apontamentos são colocados nas nossas costas porque discordamos simplesmente. Dentro de uma democracia, que nos permite isso, discordamos quanto a essas questões da ordem do dia que o governo, porventura, tenha se posicionado ou tenha tomado por uma ou outra razão. Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho dos mitos construídos sobre o Marx e o seu pensamento.
Essa é uma questão até curiosa, na verdade, porque eu mencionei há pouco a pesquisa que eu fiz, que foi em Marx. Você não faz a menor ideia do parto que foi conseguir orientação e que se aceitasse eu fazer uma pesquisa sobre Marx, né? Como eu falei, eu, na verdade, fazia uma graduação em História, e eu fiz o meu mestrado na Filosofia, acabou que veio a calhar, eu tinha, de fato, mais simpatia pela área, mas os professores do departamento de História gostavam de mim, sabiam que eu era bom aluno, mas conversei com alguns que eram da área de pesquisa minha, eles falaram, não, sobre Marx eu não oriento. Você pode até abordar um autor brasileiro, e a partir daí fazer algum diálogo com Marx, isso tudo bem. Né? Na verdade, nos departamentos universitários de história, em particular, Marx é extremamente marginalizado no Brasil inteiro. Né? No máximo, você vê ali uma, duas aulas quando vai se estudar a teoria da história, você vê um pouquinho ali de Marx, assim como de dezenas de outros autores. Na verdade, o que rege o pensamento historiográfico brasileiro hoje, do ponto de vista da pesquisa, por exemplo, é muito mais a chamada terceira geração dos análises, que é uma escola francesa que não tem, que aliás sempre foi vista como uma escola de oposição ao marxismo, ainda que eu não tome essa afirmação a ferro e fogo, porque o marxismo que ele se opunha era aquele dito ortodoxo da União Soviética, que de fato era recheado de problemas. E há coisas aproveitáveis nos análises, e há problemas, não é essa a questão, mas hoje é hegemônico. Na verdade, na história, essa corrente francesa que vai caracterizar aí uma influência pós-estruturalista muito grande, muito crítica de Marx e do marxismo, hegemônica na história. Quando não é isso, são algumas correntes alemãs também opostas e aversas ao marxismo. Né? Filosofia é pior ainda, né? Porque a gente até conversava aqui antes de fazer a gravação, a maioria das grades curriculares de filosofia do Brasil não tem Marx na sua grade curricular. No máximo, você tem disciplinas optativas que você pode optar e fazer se tiver um professor no departamento que pesquise, o que, na maioria dos casos, não acontece. Né? Então, regra geral, você estuda filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, moderna 1 e 2, contemporânea 1 e 2, e nessas disciplinas inteiras você não tem uma aula sequer sobre Marx, ainda que às vezes estude alguns autores influenciados por ele no século XX. Então, é uma lenda enorme, mas ela foi construída por quê? Porque se transformou essa nova vertente que surgiu, ganhou fôlego no Brasil recentemente, principalmente na esteira aí do fracasso do governo do PT, que alimentou esses grupos no Brasil, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista político. Normalmente eles entendem o seguinte: tudo que não é conservador do ponto de vista político e liberal do ponto de vista econômico é marxista. Então, normalmente é feito assim. Então, se você não é conservador e liberal, você é um marxista, né? O que é uma coisa absolutamente patética. Na verdade, o marxismo é uma corrente minoritária dentro da própria esquerda. Seja lá o que se entende por esquerda, ela é amplamente minoritária, ainda que em certos momentos históricos, principalmente nas décadas pós-Revolução Russa, chegou sim a ter um poder muito grande, os partidos comunistas, normalmente também não eram majoritários, mas tinham uma força muito grande em muitos países, mas, regra geral, o marxismo é uma força muito diminuta, pouquíssimo estudado na universidade brasileira, quando é estudado é naquelas matérias introdutórias, quase que a título de curiosidade histórica. Regra geral, a maioria das pessoas que formam nessas instituições não são marxistas, às vezes nem tem muita ideia, nem tem muito interesse a esse respeito, isso é a ampla maioria. Só que, na visão dessa turma, como eles não são, e de fato, nesse caso, a maioria não é conservador e liberal, então são entendidos de maneira geral como sendo marxistas. Né? Então, surge um pouco daí. Tanto é que um dos objetivos meus no meu canal é exatamente esse, eu até insisto com as pessoas que me assistem, eu falo, olha, primeiro, eu não quero enganar ninguém, eu sou marxista, eu pertenço a uma organização política, eu tenho... Agora, o meu objetivo ali, em primeiro lugar, é apresentar quem foi ele, o que ele pensou, né? Apresentar rigorosamente seu pensamento, nem que for para você discordar no final, não tem problema. Né? Mas se entenda, se aproprie desse conteúdo, eu acho que isso vale para qualquer lugar. Se vocês entenderem disso, se entender e estudar também a história dos movimentos ao longo do século XX, nós vamos ver que o marxismo era óbvio, amplamente minoritário quando surgiu, era radicalmente minoritário no início do século XX,
chegou a ser majoritário dentro da esquerda no pós-Revolução Russa, mas depois retrocedeu à luz do que foi o stalinismo, né? Então, o marxismo é uma corrente minoritária dentro desses grupos amplos que se chama de esquerda. Em alguns países, elas são tão minoritárias que pode-se dizer que são insignificantes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a presença de organizações marxistas nos Estados Unidos, com peso nacional, praticamente nunca existiram. Né? Existiram, mas com peso muito reduzido. Na Europa, chegaram a ter organizações marxistas grandes no passado, e hoje elas são também bastante reduzidas, com milhares de militantes, quando muito. Então, isso que tu está dizendo é importante para aquilo que eu sempre costumo dizer, né, para os meus alunos, que é a necessidade da gente conhecer aquilo que a gente está criticando, que a gente está falando. Porque a crítica pela crítica, ela não tem nenhum tipo de legitimidade. A crítica só tem legitimidade quando ela é feita sobre aquilo que tu domina. Por isso que eu contava para o Gustavo, né, a gente conversava agora no off, que eu tive uma experiência, em 2014 a 2016, eu fui professor substituto no Instituto Federal, e alguns alunos me procuraram, querendo saber o que deveriam ler para fazer uma certa crítica ao que eles discordavam do que era dito como liberalismo. Né? E o que eu disse para eles? Que eles tinham que ler os clássicos do liberalismo primeiro, para depois chegar ao neoliberalismo, do Friedman, né, do Mises, para então conseguir fazer a crítica. E eles me olharam e eu claramente vi a decepção neles. Porque eu acho que eles imaginavam que eu ia dizer, não, vamos ler lá o livro do Marx, vai ler lá o Capital, ou vai ler tal outro teórico que discorda do liberalismo, enfim. Não, eu orientei eles a lerem, inclusive me dispus a fazer um estudo com eles, o pensamento que eles queriam criticar. Porque para que eu possa fazer a crítica, eu tenho que conhecer. E quando eu falo que a gente tem muitos mitos sobre o Marx e o próprio marxismo, é nesse sentido. A gente vê várias críticas sendo feitas, mas nenhuma dessas críticas realizadas, tu percebe que tem um conhecimento profundo sobre o marxismo. E eu não acho que o indivíduo tem que ser especialista em Marx para discordar do pensamento. Mas ele minimamente tem que ler o básico para dar sustentação àquilo que ele vai supor. E, infelizmente, o que hoje acontece é que as pessoas elas não se munem do entendimento do que estão criticando, muito mais criticam ou pela moda do momento, ou por uma narrativa de terceiros, que é o que mais na internet se dá. E a gente não tem como não falar, como não citar a figura do Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho ele traz uma narrativa se colocando como expert em marxismo, e aí ele começa a fazer uma série de desconstruções sobre a obra e o pensamento de Marx, que outros tomam para si como verdade absoluta e saem replicando. E uma replicação que difunde para milhares, porque é o que a gente conversava, quando a gente faz uma palestra na universidade, né, o próprio Gustavo dizia isso no off, uma palestra bem sucedida, 50 pessoas foram atingidas. No meu canal, que tem menos de 2 meses de funcionamento, eu tenho mais de 660 visualizações num vídeo. Ou seja, quando um indivíduo que tem uma repercussão em um dado nicho, como o Olavo de Carvalho tem, isso é inegável, ele tem legiões de seguidores, né? Grupos que são nos milhares. Quando esses indivíduos começam nos seus canais a replicarem o pensamento dele como verdades absolutas, isso dissemina uma pseudo-verdade que muitos associam e assimilam, absorvem como sendo um fato. E aí, quando a gente vai observar aquilo que está sendo criticado na fonte, que é o conhecimento empírico, como o Gustavo bem falou, que vem lá dos documentos, que vem lá da fonte primária, lá das leituras primordiais sobre o tema, a gente vê que não confere com aquilo que está sendo criticado. Né? E eu acho que essa contribuição do teu canal ela é muito importante, porque tu faz isso. Tem vários reacts que tu faz no teu canal, que são interessantíssimos, onde tu vai fazendo justamente a reação frente a uma crítica, que muito mais na maioria das vezes, a replicação, né, daquilo que foi dito por outros, que não tem fundamentação nenhuma no pensamento do Marx propriamente dito. Né? E aí eu acho que vem exatamente no encontro disso que tu estás colocando, né, nesse momento, falando dessa falta de fundamentação sobre o que é o marxismo e o pensamento propriamente do Marx. Outra coisa que eu queria agora apontar, ainda dentro dessa ideia do que é mito sobre o Marx, PT e Marx, PT e o pensamento marxista, tu consegue enxergá-los como... Eu sei a resposta, né? Porque eu acompanho teu canal, eu já vi isso sendo colocado lá. Mas para aquele que nos assistem, que porventura não conheçam o teu canal, que vão conhecer a partir de agora, PT e Marx são sinônimos? Poderias colocar isso para nós?
Na verdade, eu posso falar vou falar uma coisa aqui que pode chocar alguns, mas historicamente, facilmente pode ser comprovado. O PT nunca foi marxista. Muito embora, é importante destacar que o PT funciona embora hoje isso nem seja mais formal, mas antigamente era real, é como se fosse uma federação de partidos. Então, o PT tem várias tendências internas. Essas tendências, embora todas componham o PT, elas têm uma certa liberdade de organização e têm posições próprias. Então, quando o PT é fundado, existiam vários grupos marxistas que faziam parte do PT, que sempre foram minoritários, né? Sempre foram minoritários, tinham um peso maior nos anos 80, mas marxistas, as principais correntes internas do PT, por exemplo, a articulação de esquerda, a articulação, onde está presente a maioria das figuras do PT, nunca foi uma corrente marxista. Agora, qual que é o problema? É que as pessoas têm essa visão, todos esses grupos na internet, eles encaram as coisas da seguinte forma: se não for um anticomunista, marxista radical, é um comunista, né? Então, evidentemente que essas correntes do PT citavam o nome de Marx, achavam coisas interessantes, mas deixavam muito claro que era um projeto eleitoral, né, que era um projeto desenvolvimentista, com algumas bases gerais que eles estavam assentados, e depois o PT foi migrando ainda para características cada vez mais voltadas para administrar o mercado e mais distante das suas bases sociais, né? Então, ainda que o PT tenha surgido, isso eu não nego de forma alguma, baseado numa movimentação social profunda que ocorreu nos anos 80, nas greves dos metalúrgicos, da construção civil do final dos anos 70, início dos anos 80, que estava ali na esteira da formação do PT, tivessem grupos marxistas no seu interior, eles eram minoritários. E quando o PT chega no poder, então, eles já são quase que insignificantes, né? O PT ele representa uma vertente de um grupo que a gente chama de keynesiano. Eu digo uma vertente porque vários keynesianos vão criticar o PT, então não vou entrar aqui nos detalhes com relação a isso, mas, em regra geral, com a proposta que acredita que é possível administrar o capitalismo, que é possível produzir, digamos assim, um capitalismo humano, que é possível melhorar as vidas das pessoas nos marcos do capitalismo, estimulando principalmente o consumo, né? Então, em linhas gerais, esquematicamente, você tem normalmente duas vertentes mais gerais que procuram administrar o capitalismo. Uma delas acreditam que no capitalismo não tem problemas de superprodução, que produção e consumo coincidem, então que você tem que estimular a produção, então tem que ter menos imposto, estimular as indústrias, que o emprego vai vir naturalmente. Outras vertentes, como aquela do Guido Mantega, do PT, por exemplo, acham que não, que tem um descompasso entre produção e consumo, e para isso o Estado tem que estimular uma camada de pessoas aptas a consumir para tapar esse buraco e produzir desenvolvimento. Então, é uma corrente de administração do capitalismo, com uma proposta, uma certa concepção que existe em vários lugares do mundo, que, do ponto de vista da sua proposta real, está muito mais assentado numa certa visão do keynesianismo do que em qualquer outra coisa. E claro que o PT mudou ao longo do tempo, né? Veja que inicialmente o PT dizia que tinha uma proposta socialista, embora eles não sabiam explicar o que era. Eles, o PT no geral. Chegou em 96, eles retiraram isso dos seus estatutos, né? Falou, não, aqui não tem isso, aqui a gente quer... Ou então o que nós entendemos por socialismo é um capitalismo mais humano, com renda, etc, etc. Então, nunca foi uma organização marxista e tornou-se cada vez menos, ou seja, os grupos marxistas ou foram expulsos do PT, né? Eu, particularmente, pertenço a uma tradição política, não sou dessa época, mas que foi expulsa do PT no início dos anos 90, exatamente por ter posições que eram marxistas. E depois se tornou, inclusive, muito mais próximo do que a gente pode chamar de social-liberalismo, né? Que é a vertente mais recente do keynesianismo. Quase todo mundo se transformou em social-liberal, ou seja, estímulo à economia de mercado, mas com algumas medidas paliativas para mitigar desigualdades sociais, pelo menos feito com esse objetivo, que, aliás, já é proposta de liberais mesmo desde metade do século XX. Isso é uma questão curiosa, porque essas discussões são difíceis mesmo, porque os limites que o capitalismo oferece hoje de manobra são tão pequenos, do ponto de vista econômico. Óbvio que politicamente os regimes podem ser muito diferentes, mas do ponto de vista econômico, hoje os limites são tão estreitos que, por mais que a gente fique aqui 2 horas discutindo as diferenças do ponto de vista econômico entre PT, entre PSDB e mesmo Bolsonaro, quando a gente chega na prática, eles conseguem fazer pouca coisa. Vou te dar um exemplo. O discurso do Bolsonaro inteiro foi
impostos elevados, comunismo seria sinônimo de impostos elevados. Saiu os dados da primeira gestão do Bolsonaro pelo IBGE e a carga tributária no primeiro ano de governo dele no Brasil cresceu quase 1% em relação aos períodos anteriores que envolvem os governos de Temer, da Dilma e do PT. Né? É muita estrela para pouca constelação. No final das contas, as diferenças do que eles conseguem realmente fazer são pequenas. E, na minha opinião, isso corrobora, de fato, uma visão que Marx tinha do capitalismo, que é da incapacidade que o capitalismo tinha de conseguir controlar suas próprias contradições e dos espaços diminutos que existem para a intervenção humana, de maneira a mudar significativamente a realidade capitalista, ainda que com boas intenções. Mas essa não é a visão compartilhada pelo PT, não é a visão compartilhada, na verdade, pela maioria da esquerda, que no máximo vê Marx como um referencial histórico, que cumpriu um papel importante, mas que aquilo que ele projetou, o movimento que ele criou e a proposta de transformação que ele tinha, na sua coluna vertebral, não estou falando de nenhum detalhe, não há ninguém que concorde com tudo que o autor falou, isso não faz sentido. Né? Nem o próprio Marx, no final da vida dele, concordava com muita coisa que ele falava 30 anos antes, então não é essa a questão. Mas a coluna vertebral que ele criou, né, assentado numa agente social, numa finalidade clara, que não é gerir o capitalismo pelo Estado, mas destruí-lo, essa proposta hoje não é, né, e eu digo infelizmente, porque eu compartilho dela, ela não é compartilhada pela enorme maioria da esquerda e enorme maioria é completamente alheia a esse projeto marxista. E tu vê que interessante porque são mitos que se criam dentro dessa narrativa, né, que a gente comentava anteriormente, que faz essa bipolarização, né, onde de um lado está o bem, do outro o mal, e o Marx no lado do mal, dentro dessa lógica. E o PT, como está no mal, então ele naturalmente, como o Marx está ali também, então ele é marxista. E aí tu cria essas vinculações. Eu ia te perguntar, mas vou deixar para perguntar depois, como é que tu define esquerda e direita? Tá? Mas eu vou deixar para perguntar isso depois. Antes, já que a gente está falando dos mitos sobre o marxismo, tem algumas coisas que aparecem muito, assim, inclusive em sala de aula, como questões de alunos que certamente ouvem de terceiros e que levam para a sala de aula, até com uma forma provocativa, mas também intuitiva de querer entender aquilo que está acontecendo, né? Ou que, pelo menos, às vezes dentro de casa, não bate com o que está sendo dito em aula e aí o aluno quer se situar nesse processo. Por exemplo, essa ideia de que Marx teria dito que ele próprio não seria marxista, né? Como se Marx renegasse o seu próprio pensamento. Isso é uma coisa que aparece. Eu estou, assim, por alto, anotei aqui coisas que já apareceram mais de uma vez em sala de aula. Outra coisa que apareceu também era o fato de ser Marx ser sustentado pela mulher, levando, inclusive, à falência da família, e que ela era uma mulher que tinha posses, então até os brincos, as pratarias da casa ela vendeu para sustentá-lo, porque ele era um total vagabundo, né? Então, Marx como alguém que não era apto ao trabalho, e, portanto, que passou uma vida quase de boêmia, né? Então, são algumas coisas que aparecem em sala de aula e que nós temos que lidar, né? Dentro dessa fogueira que é a construção do conhecimento e como eu digo, e agora tentando fazer o link com o que eu falei antes da questão do professor doutrinador, da mentira, né? Vilame, que é esse tipo de afirmativa. Hoje, os alunos tendo acesso à internet, tendo acesso a diferentes meios de conhecimento, de informação. É impossível imaginar que um professor ele consiga ter o poder quase hipnótico de fazer o aluno acreditar no que ele está falando. Eu lembro que quando eu tinha aula de história, o que o professor falava em datas, nomes, eventos, era quase como lei. Por quê? Porque as fontes de informação elas eram limitadas. A gente fazia trabalho pesquisando na Barça. Hoje em dia o aluno pega o aparelho celular, ele bota ali, digita em segundos, e ele tem uma listagem enorme de fontes de onde ele pode buscar determinada informação. Então eu estou ali falando que lá no 14 de julho de 1789 a gente teve a queda da Bastilha. O aluno vai ali e confere se aquilo ali é ou não é. Ele tem uma forma de contrapor o que eu estou dizendo. Então, doutrinação nesse tipo de realidade é muito difícil. O que na verdade acontece é que as pessoas elas querem uma resposta, as pessoas elas querem, elas não querem ter que pensar, que refletir, e por vezes é mais cômodo levar adiante o pensamento de outros. E isso acontece muito. Quando eu falei do Olavo de Carvalho, é isso que acontece. As pessoas preferem, ao invés de estudar as fontes do conhecimento para ver se é aquilo mesmo, elas preferem seguir alguém que diz que já leu, que já entendeu
e que não concorda com aquilo. Aí elas se tornam replicadoras. Mas a doutrinação em sala de aula ela é impossível justamente pelas condições que nós temos hoje de acesso à informação e ao conhecimento. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses mitos que volta e meia aparecem em sala de aula. Marx não era marxista, teria dito isso inclusive, e que era um vagabundo que foi sustentado pela mulher. Tá, joia. São várias questões. Vamos lá. Primeira, Marx de fato disse essa frase, quanto a mim não sou marxista, só que o contexto dela é outro. Depois da Comuna de Paris, o nome de Marx se tornou pela primeira vez mais ou menos conhecido. Marx era um desconhecido até a Comuna de Paris. Como teve uma atuação ativa da Associação Internacional dos Trabalhadores, e Marx era um dos principais dirigentes dessa associação, embora não estivesse na França na época dos eventos, Marx morava na Inglaterra, o mundo inteiro associou a Comuna a Marx, como cérebro por trás da Comuna de Paris. E, inclusive, ele escreveu um livro, que foi o primeiro livro dele a fazer, de fato, muito sucesso, que foi A Guerra Civil na França. E, desde então, começou a surgir várias declarações escritas como se tivessem sido Marx, com conteúdos absolutamente falsificados, né? Tem, inclusive, uma entrevista feita por um jornalista norte-americano, creio que não me lembro se foi em 1878, e que aí que aparece essa frase, inclusive. O jornalista cita um desses panfletos, todo cheio de uma linguagem retumbante, né, apelativa, e Marx fala assim: quanto a mim não sou marxista, se referindo a esses conteúdos que eram disseminados na época com o nome dele, né? Evidentemente que o movimento marxista, tal como conhecemos hoje, que surgiu a partir do Marx, na época ele existia em germe, e eram pessoas que estavam à volta de Marx e compunham principalmente a social-democracia alemã, alguns poucos espalhados por outros países. O que poderíamos chamar de marxismo na época, pessoas que seguiam mesmo a sua orientação e atuavam dentro do movimento, não era um grupo muito amplo de pessoas, era um grupo reduzido. Quanto a ele ter sido bancado pela mulher, isso não tem nem pé nem cabeça. Na verdade, Marx viveu de fato uma vida de bastante miséria, isso é fato, e tem que ver inclusive com as opções políticas que ele teve. Quase todas as iniciativas que ele teve foram bem-sucedidas e foram barradas pelo Estado. Eu vou citar algumas. Na sua juventude, ele dirigiu um jornal chamado Gazeta Renana, e depois que ele assumiu o jornal, que tratava só de especulações abstratas, ele passou a dar uma tônica no jornal que abordava os eventos do dia, os explicava, triplicou o número de assinantes. O jornal foi fechado pelo governo prussiano. Nas revoluções de 48 e 49, ele fundou um jornal chamado Nova Gazeta Renana. Esse jornal, para você ter uma ideia, ele chegou a ser o segundo de maior circulação, só perdendo para o órgão oficial do governo prussiano, no caso, que a Alemanha não era unificada. E também foi fechado pelo governo. Marx foi expulso do país e perdeu, inclusive, a sua nacionalidade. Ele morreu como apátrida. Marx não tinha nacionalidade nenhuma, na verdade, ao longo de quase toda a vida dele. E ele trabalhou como jornalista a vida inteira, só que nos anos 50 e 60 ele trabalhou como jornalista para vários jornais, mas o principal deles era o New York Daily Tribune, que era, na época, chegou a ser o maior jornal dos Estados Unidos, em outras situações era o segundo dos Estados Unidos. Ele tinha tiragens de 200 mil exemplares na época. Ele era correspondente internacional, correspondente inglês desse jornal. Marx escreveu mais de 500 artigos para esse jornal. E, para você ter uma ideia, esse jornal ele só perdeu esse emprego, vamos dizer assim, porque ele trabalhava por artigos, com a Guerra Civil norte-americana, nos anos 60, quando o jornal ficou em profunda crise financeira, e de um grupo de dezenas de correspondentes, Marx foi o último a eles abrirem mão dos artigos, porque não tinham condições financeiras mesmo. Né? Eles demitiram todos os correspondentes internacionais, menos Marx, ele foi o último. Embora ele ganhasse parcos recursos com esse... Assim, não era... E ele era desorganizado financeiramente, ele e a família inteira também, isso é outro fato. Depois desse emprego no New York Daily Tribune, que ele perdeu esse emprego, ele fez mais trabalhos avulsos, teve problemas financeiros maior, e foi aí que Engels começou a colaborar de maneira mais regular, dar ajuda financeira de maneira mais regular, mas que se resolveu de maneira simples, né? O pai do Engels era um industrial. Quando o pai do Engels morreu, o Engels trabalhava para o pai dele. Quando o pai do Engels morreu, o Engels vendeu as empresas e botou na cláusula de venda uma pensão vitalícia para Marx e família. Mas isso Marx já estava já com seus 50 e alguma coisa. E aí ele viveu assim até o resto da vida. Essa questão de ser bancado pela mulher que eles falam aí, teve uma herança que a Jenny recebeu nos anos 60, assim como teve heranças do Marx também,
Inclusive, esse jornal que eu falei que foi fechado pelo governo foi financiado com herança de família que o Marx teve. Ele financiou, bancou o jornal que deu certo, inclusive. Né? Então, provavelmente está vinculado a isso, embora, sim, viveu em situação difícil, e era comum a família Marx penhorar os bens, né? O dinheiro acabava, você penhorava casacos, coisas que você tinha, até conseguir recurso para poder retirar do penhor. Tem histórias contadas por pessoas muito próximas que a família Marx chegava a organizar festival de danças para poder se aliviar do frio, no momento que quase todos os casacos da casa estavam empenhados, né? Então, essas situações elas aconteceram, inclusive outras, né? Só para citar um caso aqui, o Marx chegou a empenhar também todos os bens eram casacos, algumas joias e tudo, numa situação, para ajudar um amigo que era um operário que atuava na mesma organização que ele, que havia se dedicado primeiro na Liga dos Comunistas, que tinha correspondência com Marx, acompanhava, mas um trabalhador manual, simples, que chegou a passar por situações de grande dificuldade. O Marx chegou a empenhar o último casaco da casa, que era da esposa, para poder ajudar o amigo. E o detalhe é que a família de Marx o acompanhou em tudo. Eram apoiadores até a morte, né? As filhas de Marx foram até o fim da vida filiadas à social-democracia alemã. A própria esposa de Marx correspondia com todos os intelectuais Europa e na Inglaterra, com que Marx se correspondia também. Era literalmente uma parceira intelectual e partilhava das suas ideias e o apoiou até o fim. Né? Então, na verdade, a história de vida de Marx é uma história que é bem o contrário dessas lendas que surgem na internet, dessas tentativas de deturpação. E ele trabalhou como jornalista, né? Ele trabalhou como jornalista a vida inteira, além de ter sido escritor. Basta dizer que o atual projeto de obras completas do Marx, que ainda não foi concluído, está previsto 114 volumes, com quase 1.000 páginas cada um. Né? Uma pessoa que escreveu 114 volumes, com quase 1.000 páginas cada um ao longo da vida, se essa pessoa era um vagabundo, então nós vamos ter que ressignificar o que isso aí significa, o significado desse termo, né? E já no encalço disso que tu colocas, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, quanto àquela questão que se critica muito, o Marx só falou de economia. O Marx não levou em consideração a cultura, não levou em consideração as questões cotidianas. O pensamento do Marx se reduz a falar das questões de ordem econômica do capitalismo. E por isso, ainda que contribuísse muito nesse sentido, da crítica ao capitalismo, ainda era um pensamento muito reducionista, porque se dava em torno apenas de uma área, que era a economia. Queria que tu comentasse isso também. Tem dois problemas nessa afirmação. Né? O primeiro deles é que, a rigor, Marx não se dedicou à economia, ele se dedicou a criticar os fundamentos da economia. O que ele procurou mostrar, em última instância, é que não existe ciência possível do capitalismo, porque ele não é passível de ser regulado, não existe racionalidade que dê conta em função de suas próprias características internas. No fundo, se formos apertar, a obra de Marx tem muito mais um caráter filosófico, o Capital, por exemplo, porque é uma crítica à economia política enquanto ciência. Não é possível uma ciência econômica, ou pelo menos de uma cientificidade que de fato dê conta daquele objeto, né, que é o alvo dela. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a amplitude do conhecimento de Marx é uma coisa realmente assombrosa. Embora isso fosse comum no século XIX, não era uma especificidade de Marx, que fique claro, né? Marx era apaixonado por literatura, por exemplo, a tal ponto que todas as filhas do Marx ficaram apaixonadas por Shakespeare, organizavam festivais de leitura de Shakespeare na casa do Marx. Era algo muito comum. Todo início de ano, ele lia as obras completas de Ésquilo, que é um poeta trágico grego, né, do primeiro período. Ele lia em grego original, todo início de ano ele fazia questão de reler. E a obra jornalística e tudo mais, ela abrange todos os domínios imagináveis. Né? Para você ter uma ideia, só vou mencionar um caso. Hoje está sendo publicados os escritos inéditos de Marx, a gente sabe da amplitude que eram seus escritos, seus estudos, né, sobre ciências naturais, sobre matemática. E é particularmente assombroso o quanto ele se dedicou, por exemplo, a estudar o que hoje nós chamamos de antropologia, todo o material disponível que existia sobre as formas de sociedade humana mais antigas. Ele conhecia na ordem do dia
Então, logo era publicado, no ano seguinte ele já estava fazendo leituras a respeito. E tudo isso foi abordado em vários sentidos, em múltiplos aspectos, ainda que seja verdade, é claro. A sua amplitude era muito grande, mas ele tinha um objetivo de investigação, né? Ninguém pesquisa tudo. Ao se focar em certo objeto de investigação, não significa que você está dizendo que os outros objetos são inúteis ou está querendo reduzi-los àquilo que você está investigando. Né? Vou dar um exemplo. Eu falei aqui no começo que Marx não fez obras de caráter historiográfico. E não fez mesmo, não. Nada nesse sentido. De caráter historiográfico. Mas quer dizer o quê? Que obras com caráter historiográfico não servem para nada? Claro que não. Simplesmente isso nunca foi objeto de investigação dele, né? Ele nunca teve preocupação em fazer a análise de crítica das fontes, etc. Nunca foi esse o seu objeto de investigação. Ele procurou criticar os fundamentos da sociedade capitalista para mostrar que ela não tem jeito e que, portanto, ele era um revolucionário, não porque ele era afeito a revoltas de um modo geral, mas porque ele não via outra saída possível, ou seja, não há uma saída definitiva para as contradições que o capitalismo coloca, senão o revolucionando. E para isso ele procura, no interior do capitalismo, as possibilidades, as condições do capitalismo que permitem, que possibilitam isso acontecer. Isso tudo para orientar a nossa ação, porque nada disso vai se dar de maneira automática. Então, a primeira coisa é, beleza, queremos transformar a sociedade? Queremos. Então, segunda pergunta, é possível fazê-lo? Se é possível, por que meios? Então, ele estudou procurando obter respostas para essas perguntas. E até fazendo um gancho com a questão que você colocou antes, eu acabei não abordando, eu uso até, aproveitando esses comentários que eu fiz sobre Marx agora, se tem uma crítica que eu tenho, e acho que a gente tem que tirar lições do que acontece. Não adianta a gente olhar para a realidade e reclamar, né? Por exemplo, você mencionou aí o prestígio que o Olavo de Carvalho ganhou, todo um conjunto de coisas que hoje são pagadas pela internet, mas eu acho que a academia brasileira tem uma culpa no cartório por duas razões. A primeira delas é que ela sempre se esquivou do debate público, né? Ela se preocupa unicamente, claro que eu não estou dizendo aqui de todos os indivíduos você vai achar de tudo, eu estou falando a característica geral, eles se preocupam com fazer trabalhos acadêmicos, publicar artigos para os seus pares, fazer discussões para os seus pares, e nunca se preocupou com o debate público, nem com a formação pública, né? Veja que os livros didáticos raramente são escritos por grandes especialistas. E, ao contrário do que se pensa, são os maiores especialistas que são capazes de fazer os melhores livros didáticos, né? Jamais são. E outra, as ciências humanas caiu num particularismo terrível. Então, isso nas ciências naturais, eu não sei até que ponto, mas a gente sabe que funciona. Ou seja, a pessoa pesquisa um teminha específico, ela faz física, mas dentro da física ela faz física teórica, dentro da física teórica ela faz física quântica, dentro de física quântica ela faz outra coisinha particular. Agora, nas ciências humanas isso é uma catástrofe. É claro que você tem que ter um objeto de pesquisa específico, mas até para tratar desse objeto de pesquisa específico, tem que se ter amplitude de conhecimento. Eu acho que um aspecto que Olavo de Carvalho navegou é que ele se propôs a fazer um debate público. Ele não é uma figura burra, não nos enganemos. A gente tende a achar, às vezes, que posição política tem a ver com inteligência. Os mais inteligentes são dessa posição. Isso é uma bobagem. Posição política tem a ver com onde você quer chegar, que tipo de concepção você defende. Tem com vários pressupostos, não tem a ver com isso. E, evidentemente, que várias das coisas que ele faz são absolutamente infundadas. Por exemplo, boa parte dessas asneiras que são ditas sobre Marx, boa parte delas tem sua origem ao Olavo de Carvalho, que não conhece Marx, e eles sabem disso, inclusive. Só que ele tem um aspecto que a maioria da intelectualidade brasileira não tem. Ele consegue falar sobre tudo, dar referência sobre tudo, mencionar assuntos sobre as mais diversas áreas, vincular coisas que, por mais que tenham uma base teórica conspiratória, comumente tem, mas vincular coisas... E essa amplitude, boa parte dos intelectuais que tem no Brasil não são capazes de fazer, porque sabem muito de uma coisinha particular. E, às vezes, são muito limitados. Eu digo isso pelo seguinte, a gente tem que tirar lição dessas questões, né? Por exemplo, eu pesquiso Marx, mas eu falo, se eu ler só Marx, eu não vou conseguir entender nem Marx. Afinal de contas, como a gente viu, Marx conhecia toda uma tradição, inclusive que pensava radicalmente diferente dele. Então, quem conhece uma coisa só, não é capaz de conhecer de fato, a fundo, nem essa coisa que supostamente ele conhece. Então, acho que tem uma lógica das ciências humanas, não digo aí com relação à pesquisa no Brasil hoje,
que é o particularismo que ela está imersa, que eu acho que é algo que tem que ser superado, porque sem isso, sem superar esse aspecto, ela não vai conseguir entrar no debate público e influenciar a opinião pública no geral. E tu falas uma verdade, e te digo por quê. Eu disse numa outra live, né, que eu fazia com Paulo Resutti, que é um pesquisador e escritor da área do Brasil do século XIX, e eu dizia para ele que, como professor de história, o que muito me lamento é o fato da demora do conteúdo que se produz na academia chegar até a base. Então, por exemplo, eu pesquisei na minha graduação a Guerra do Paraguai, e eu fiz uma coisa que foi muito criticada na época, né, o pessoal lá que organizava e orientava o TCC, porque como é que eu dividi os capítulos do meu TCC? Quem sabe, o TCC é um trabalho de conclusão de curso, para quem está nos ouvindo, ele não se propõe a ser uma análise profunda, ele é uma apresentação até rasa, podemos dizer, de um certo tema, focado num objetivo específico. E aí, como eu trabalhei a Guerra do Paraguai, eu dividi assim, literatura sobre a Guerra do Paraguai, análise geopolítica da Guerra do Paraguai. Então eu fiz vários capítulos onde eu analisei pontos diferentes da Guerra do Paraguai. Isso foi extremamente criticado, porque eu era para pegar um ponto só e me aprofundar o máximo que eu pudesse naquele ponto. E eu dizia, não, mas eu quero entender a amplitude do que foi esse conflito. E aí eu consegui chegar a várias obras, li vários autores que me trouxeram um entendimento que rompia com os ditames daquilo que era ensinado na sala de aula da escola. Só que, para minha surpresa, quando eu me formo num curso de história que teve 5 anos de duração, porque a época aqui o currículo da UFPE era 5 anos, hoje é 4, se não falha a memória, mas era 5 na época, eu vou para o meu estágio, eu pego o livro didático, e o que eu me deparo no livro didático? Com a narrativa sobre a Guerra do Paraguai, que já tinha sido superada há muito tempo. E agora o pior, Gustavo, hoje, 2020, onde eu já estou na sala de aula há mais de década, ainda se arrasta uma narrativa muito superada sobre o assunto. Então há uma falta, e eu acho que isso serve também no que tu estás criticando, acho que é isso que também tu estás falando, de comunicação, uma falta de comunicação entre a academia, entre o que é produzido, a forma como é produzido, com quem está na base. Essa falta de um diálogo, a falta de organicidade entre a base e a produção acadêmica abre fissuras para que sejam preenchidas por especuladores do conhecimento, que criam teorias conspiratórias das mais diversas, que propagam através de uma narrativa fácil de ser entendida, né? Inclusive, no caso do Olavo de Carvalho, ela beira até o chulo, né? Porque tu vai olhar uma fala dele, é repleta de palavrões. Inclusive, eu digo que aquele episódio que veio a público, né, da reunião ministerial do dia 22, fatídico dia 22, aquilo ali é quase uma aula do Olavo de Carvalho, porque aquilo ali é toda a narrativa dele. É xingando um disso, daquilo, que a gente não vai replicar, evidentemente, mas que quem conhece minimamente sabe como é que funciona, dentro daquele tom jocoso, daquele tom, né, de forma depreciativa, que desmerece e ridiculariza o outro. Então o indivíduo se sente acuado, inclusive, em pensar diferente dele, porque se fizer vai ser ridicularizado naquele momento. Então não tem espaço para o contraditório. O Olavo de Carvalho ele tem plateia, ele não tem alunos, como ele diz, ele tem plateia que o assiste. Qualquer um que levantar a mão e tentar confrontá-lo de qualquer forma vai ser ridicularizado de tal modo que provavelmente nunca mais vai atuar falando com ele. E a sala de aula não é isso aí, não é isso, é construção, é embate, é debate, é análise, né? É diferente disso, com certeza não é isso. Então eu concordo, eu faço essa mesma crítica da falta de comunicação, acho que a academia tem muito que aprender nesse sentido, precisa-se para isso de humildade, no sentido não de se entender como menor que o outro, humildade no sentido de perceber que é possível e é necessário criar diferentes caminhos e meios de chegar a quem deve se chegar ao conhecimento, que é quem está na base. É impossível que a gente acastele conhecimento apenas nas universidades, que somente lá se faça conhecimento. É necessário que o conhecimento que é feito lá, mas que se construa em outros espaços, ele transite, ele se encontre, ele dialogue. E dialoga com quem está na base. Parece que a academia fala uma língua e as pessoas que estão na sociedade com um senso comum falam outra, e não pode. No campo da história, tu passou pela história, ainda que não tenha se formado, mas tu entende. Quem mais vende livro de história no Brasil hoje é historiador? Não é historiador. É pesquisador de história? Nem sempre. A maioria, eu dizia para ti no off e vou colocar agora para quem nos assiste.
Quantas vezes eu tive que desconstruir em sala de aula verdades empíricas oriundas de pesquisas completas dos guias politicamente incorretos. Livros que foram best-sellers na Amazon e outros meios de venda, onde as pessoas consomem. E por que consomem preferencialmente esse produto? Que a gente sabe que metodologicamente é cheio de problemas, que tem problema com as fontes, com as questões de ordem bibliográfica. Por que as pessoas consomem? Porque elas entendem aquilo ali. Agora, tu pega um livro, vou dar um exemplo de um autor que eu particularmente gosto muito, já te questionei sobre ele, tu já fez tuas pontuações, que é o Eric Hobsbawm. Tu vai pegar uma Era dos Extremos do Hobsbawm, não vai entender. Não vai conseguir compreender o pensamento dele, porque ele fala dentro de uma linguagem que parte do pressuposto que tu já domina certos conceitos. Aí, quando tu pega esses indivíduos que produzem essas obras, eles falam de forma tão simples e objetiva que qualquer pessoa mais leiga do tema histórico vai entender. E aí a pessoa acaba consumindo aquilo e não o que de fato teria um respaldo bibliográfico e metodológico muito mais factual, né, com aquilo que seria necessário de se produzir. Então, essa é uma crítica que eu acho que tem que ser feita, e não no tom de ataque, mas no tom de sugestão, no tom de tentar contribuir para que a gente possa mudar essa engrenagem que está invertida hoje, que é o conhecimento do fato, o conhecimento do processo, o conhecimento metodológico, como sendo hoje desmerecido em favor de mentiras, generalizações descabidas e vários tipos de misticismos, podemos dizer, que são criados. Agora, um ponto que eu quero tocar, porque a gente falou aqui da questão dos mitos de Marx, mas não é sobre Marx apenas que temos mitos. Temos mitos sobre o pensamento liberal, e neoliberal, inclusive, né? Às vezes eu vejo em fóruns que, porventura, eu passo, e te confesso que não sou alguém que fica dado a fazer debate pela internet. Eu até me disponho em alguns momentos, em alguns grupos, algumas pessoas mais próximas, a fazer contribuições do que eu acho que eu posso levar para aquilo ali. Mas às vezes a gente vê coisas, pessoas defendendo o pensamento liberal, e tu olha, não, mas isso aqui não é liberalismo. Ou neoliberalismo, não, mas não é exatamente neoliberalismo. Ou às vezes fazendo a crença, como por exemplo, o marxismo, para dar certo, tu tem que partir do pressuposto de que as pessoas vão chegar a um dado momento e vão passar a abdicar de tudo que elas têm, materialmente, em prol do compartilhamento com os outros, quando do estágio comunista, e que todo mundo passaria a ser benevolente espontaneamente de um momento para o outro. Então, o marxismo é uma grande crença, uma grande igreja, né, criada por aqueles que propagam o pensamento. Aí eu vejo essa crítica e alguém defendendo o mercado. E aí tu vai observar, eles têm uma crença também que o mercado, que não deixa de ser uma crença, ele vai resolver todos os problemas. Então a gente também tem mística e outras questões para além do marxismo. Agora, antes de tu falar da questão do liberalismo e neoliberalismo, eu queria te ouvir um pouco sobre as tuas considerações a isso, e o que tu enxerga, né, no tocante ao Brasil especificamente. Uma das coisas que aparece muito em sala de aula, que era o último ponto aqui que eu tinha destacado, é o pensamento marxista advoga a favor de uma ditadura que vai perseguir e matar todos aqueles que são contrários à sua forma de pensar. Famosa ditadura do proletariado. Então eu quero que tu comente um pouco, tu que tem essa leitura bem mais profunda e vasta sobre o pensamento de Marx, no tocante à ditadura do proletariado. O termo ditadura do proletariado, ele confunde por vezes, mas é preciso entender o seguinte: no fundo mais geral, para Marx, qualquer sociedade que exista, que ela esteja estruturada na diferença entre classes sociais, ela vai ter um Estado, e esse Estado, ele é, em última instância, ditatorial. Ainda que ele possa ter formas mais ou menos democráticas, ele tende a garantir que aquela sociedade, baseada naquela estruturação de classes, ela continue, né? O termo ditadura do proletariado, ele surge, portanto, quando Marx fala, olha, qualquer revolução que saia vitoriosa, ela ainda é uma ilha no meio de uma sociedade capitalista, no meio de um mundo capitalista. Então, esse Estado, ele continua existindo, e se ele continua existindo enquanto Estado, todo Estado, para Marx, é uma ditadura. Só que agora ele coloca, olha, agora é uma ditadura do proletariado, ou seja, ele deve ser organizado a partir de organismos, de conselhos do próprio proletariado. Então, dentro do vocabulário que nós estamos acostumados, o que Marx chama de ditadura do proletariado é algo, segundo o que ele indica, muitíssimo mais democrático do que o que nós chamamos de democracia na sociedade capitalista. Mas ele reconhece que ali existe uma classe social que está diante de um mundo do qual não se fez aquela revolução
e que ele se coloca enquanto tal para esse mundo inteiro. Evidentemente que, como toda sociedade, veja que quando ocorre a Revolução Russa, a primeira ação que se tem se para a Primeira Guerra Mundial e o mundo inteiro se volta contra a Rússia, né? A Guerra Civil Russa ela foi financiada diretamente, isso é hoje amplamente documentado por França, por Inglaterra. Os japoneses enviaram 50 mil soldados, os ingleses enviaram 1.000, mais 1.000 técnicos especializados, além de financiamento, os franceses mais de 1.000. Então, evidentemente que em contextos de guerra você necessita de ter uma centralização maior, mas Marx não se colocava do lado de uma sociedade que nós chamaríamos de totalitária, ditatorial, como que ele chamava de ditadura proletariado, era muitíssimo mais democrática do que o que nós chamamos de democracia sobre o capitalismo, mas seria um Estado que confessa o seu caráter, né? Que diz que é um Estado que está ali a serviço dos interesses daquela classe social, diante de um mundo onde esse cenário ainda não estaria dado, numa situação que só pode ou avançar ou retroceder. Né? Essa situação que Marx sempre defendeu, que não tem como existir a longo prazo uma ilha socialista no meio de um mundo capitalista. Então, Marx era coerente, ele confessava o caráter de classe de um Estado pós uma revolução em um mundo que ainda é capitalista. Né? Agora, Marx ele mostra que se uma revolução se generaliza, se não se tem mais classe social, o Estado deixa de existir enquanto um órgão de poder, né? Ainda que se possa ter estruturas do ponto de vista da administração das coisas, mas não mais órgãos de poder de um grupo social sobre o outro. Né? E, nesse sentido, esse órgão perde o seu caráter de Estado e deixa de ser, inclusive, uma ditadura do proletariado, porque não há nem sequer proletariado, porque só tem proletariado em contraposição a outra classe social. Né? Então, vai nesse sentido. Agora, o que existe também é que Marx prevê que, com toda a possibilidade de uma revolução socialista, se seguir muitíssimos episódios violentos. Ele não conclui isso porque ele quer isso, é uma constatação, né? Porque você está colocado ali uma transformação histórica que envolve lutar contra a propriedade privada, né? Os trabalhadores assumem o controle da propriedade por meio da qual eles produzem, né? Então, evidentemente, envolve sim um conflito intenso entre dois setores da sociedade. Existe pouca possibilidade de que essa coisa toda se desenvolva de forma pacífica. Mas não nos enganemos. A Revolução Russa, outubro de 1917, os historiadores divergem sobre o número de mortos, se é entre 6 e 8. Sendo que o primeiro deles, inclusive, foi uma pessoa que um tiro saiu pela culatra, né, porque o processo social foi tão forte que quase não houve resistência, praticamente não houve resistência nenhuma. Agora, claro, após a Revolução Vitoriosa, uma revolução que teve 6 mortos, você teve uma reação, você teve uma guerra civil, você teve uma ofensiva, aí sim você teve um processo que não apenas custou milhões de mortos, mas levou até a burocratização do próprio processo, que teve que, numa situação de absoluta escassez, venceu a guerra, mas saiu destroçado, saiu desmatelado. O termo ditadura do proletariado ele surge nesse contexto. Ou seja, uma lógica de ditadura que não é aquilo que as pessoas normalmente apregou como ditadura, da repressão, da perseguição do diferente, da censura, enfim. E claro, isso é um Estado que confessa o seu caráter de classe. Marx considera o capitalismo um Estado hipócrita, porque ele fala que nós estamos a serviço de todos, e ele diz, não estão. Vocês querem fazer com que o interesse particular apareça como universal, mas o que tem aí é um interesse particular. Fala, olha, numa revolução socialista, a classe trabalhadora não, ela, embora seja a grande maioria da sociedade, embora seja a grande maioria da sociedade, mas ele confessa o seu caráter de classe. Ou seja, esse Estado com o qual nós tomamos o poder e estamos à frente, ele confessa o seu caráter de classe a serviço de quais interesses ele está, né? E ele não quer virar para o mundo e querer criar uma universalidade que não existe. Pelo contrário, nós queremos que os trabalhadores dos outros países façam o que nós fizemos aqui. Né? Inclusive, a nossa sorte depende que os trabalhadores dos outros países façam o que nós fizemos aqui. Né? Então, ele longe de querer camuflar os seus interesses particulares numa universalidade fantasiosa, ele não tem nada a esconder. No fundal, se nós pensarmos bem, ditadura do proletariado é sinônimo de outra frase que Marx já dizia no manifesto, que o proletariado não tem nada a esconder. A sua posição social não necessita que ele esconda a sua realidade.
para poder lutar pelos seus interesses e aparecer enquanto um agente social, enquanto tal, né? Então vai bem nesse sentido. Perfeito. E aí uma outra coisa, já pegando como gancho para a gente avançar aqui no nosso bate-papo, que o Marx ele tem uma obra vastíssima, tu mesmo colocou agora aí, imagina, cada tomo mais de 1.000 páginas, é muita produção, realmente é fruto de muito estudo, só quem produz sabe. Às vezes, vai te fazer um artigo de 15 páginas, tu passa mais de uma semana, né, debruçado para escrever, tu imagina tu fazer uma obra com 1.000 páginas, né? Isso é fruto de um fôlego enorme do intelecto, da produção, enfim, da lógica obstinada de chegar a um objetivo mesmo. E aí o Marx produz tudo isso tão vastamente, e aí depois a gente tem os desdobramentos deste pensamento. E aí nós vamos chegar às mais variadas vertentes, como stalinismo, leninismo, trotskismo e maoísmo. E aí eu queria que tu comentasse rapidamente. Eu sei que a força para síntese ela é gigantesca, porque imagina, sintetizar uma variedade enorme de correntes como essa é realmente quase impossível. Mas apenas a título de passar por elas, porque o que muitos dizem? Mas como Marx não defendia a ditadura? Olha a União Soviética. Olha o que o Stalin fez, os milhões de mortos que o Stalin promoveu. Olha o Mao Tse Tung na China, Revolução Cultural Chinesa. Né? Olha só o que a esquerda promoveu, é a socialização da miséria, foi a miséria, foi a hecatombe da humanidade. Olha só quando dividiram a Alemanha, que lado os técnicos quiseram ficar, o comunista lá, o socialista, ou foram para o lado do capitalismo, abandonaram esse projeto malfadado, olha Cuba, falta tudo. Então essas narrativas, essas críticas, elas são meio de senso comum, obviamente tu já ouviste, já leste sobre isso, que elas são as mais comumente vistas, né? O socialismo é o fracasso, é a miséria, e o capitalismo é a virtude da vitória, do triunfo. E como não foi violento o pensamento de Marx, se olha só o stalinismo, o leninismo e todas as demais vertentes. Então eu queria que tu pudesse falar um pouco do Marx e, nesse caso, dos marxismos, ou que seriam colocados dessa forma. Veja, primeiro é importante ter claro o seguinte, todo movimento, Marx é muito mais do que só uma teoria, isso é verdade, tá? Ele tem uma elaboração, ele tem uma compreensão, uma fundamentação científica, mas ele próprio também funda movimentos. Né? O primeiro atua dentro da Liga dos Comunistas, que é dissolvida em 52, ele cria uma Associação Internacional dos Trabalhadores, as pessoas que eram orientadas por ele fundaram a Social-Democracia Alemã, que se tornou uma organização gigante. Toda e qualquer vertente de organização política, exceto se ela tiver uma organização militarizada, completamente unilateral, e autoritária, ela vai passar por fissuras, mudanças de rumos e transformações. Isso está presente em qualquer corrente ao longo da história, não é a especificidade do marxismo. O fato que do movimento marxista tenha saído várias correntes é algo que faz dele igual a qualquer outro movimento. Né? Basta você pegar qualquer organização que existiu ao longo da história, seja ela liberal, conservadora, vai estudar história e você vai ver que elas também, porque é óbvio, não vai ficar um grupo de milhares de pessoas vivendo experiências distintas que vão ter sempre as mesmas compreensões, chegarem todas as mesmas conclusões e caminharem todas juntas até o fim. Isso é que nunca existiu na história humana, né? Então, essas situações elas são as mais diversas. E, claro, não se trata também só de concordar ou não concordar com Marx. Os eventos históricos, eles colocam pressões gigantescas. Eu que pertenço ao movimento trotskista, sempre pertenci com maior orgulho, mas uma das coisas que o trotskismo sempre afirmou é o seguinte: se engana quem acha que o que se deu na União Soviética é meramente culpa de Stalin. Né? Trotsky nunca colocou a culpa da União Soviética no indivíduo isolado, não que o inocentasse. Ele falou, o processo social é muito mais amplo do que só um indivíduo isolado. Né? Veja que a União Soviética ela sai da guerra civil completamente destroçada. E eu chamo atenção para essa tese, isso não é divulgado na historiografia, mas ninguém nunca explica por que a Primeira Guerra Mundial acabou. A Primeira Guerra Mundial acabou por causa da Revolução Russa. Todos se voltaram contra a Rússia após a primeira Guerra Mundial. Né? Todos se voltam. Não tem motivo, a guerra está acontecendo. A Alemanha não teve uma batalha decisiva que ela foi derrotada, isso nunca existiu. De repente ela acaba, se voltam todos. Resultado, milhões de mortos, né? Praticamente todas as pessoas que foram agentes ativos do processo revolucionário, como eu disse, quase sem nenhuma vítima, morreram durante a Guerra Civil, porque evidentemente foram os primeiros a tomar a defesa da Revolução. Para piorar a situação, ainda dá uma variação climática, uns invernos mais rigorosos foram naqueles anos, bateu uma fome terrível sobre a Rússia,
E se criou uma situação social de tamanha escassez que Trotsky usava uma metáfora que falava assim, olha, se você precisa organizar uma fila para comer, a pessoa que organiza a fila vai ser a primeira a comer, né? Evidentemente. Ou seja, a força burocratizadora, essa situação social produziu uma tendência para que a situação se burocratizasse, né? E o que aconteceu mesmo de forma muito acelerada, né? Eu chamo aqui, inclusive, a atenção, uma vez a esposa do Lenin, que foi silenciada, ficou no canto dela e tudo mais, ela fez um comentário que se nos processos de Moscou, qual o Partido Comunista, sob o comando de Stalin, exterminou praticamente todos os antigos dirigentes da Revolução de Outubro, ela falou, olha, se Lenin tivesse vivo, eu acredito que ele não teria conseguido sozinho inverter a situação. Ele estaria sendo executado agora, muito provavelmente. Então, mas esse evento, se eu quero só chamar a atenção, ele tem também explicações sociais muito profundas. O fracasso da Revolução Alemã, que tinha toda a chance de ter sucesso, né? O Partido Alemão era gigantesco, e fracassou, foi para um caminho a lá PT mesmo, que é a República de Weimar. Venceu a Guerra Civil, que muitos acreditavam impossível que vencesse uma Guerra Civil, e venceram, mas saíram destroçados. E o resultado disso é que favoreceu, evidentemente, que grupos com tendências à burocratização, que tivessem cansado daquela situação toda, numa situação de absoluta escassez, se apropriassem e burocratizassem o conjunto daquela estrutura que fomentou a Revolução de Outubro. E o stalinismo surge daí. E foi, de fato, um regime muitíssimo autoritário. Do ponto de vista dos métodos, o stalinismo não fica atrás do nazismo, okay? Dos métodos. A União Soviética e a Alemanha eram sociedades muito diferentes, eles representavam coisas muito diferentes, eles eram radicalmente diferentes. Mas do ponto de vista dos métodos, do regime político, de fato era muito próximo em diversos aspectos. Então, mas tudo isso, e veja que houve rupturas conscientes, né? Quando Stalin anuncia o que seria o socialismo só país e tudo, ficava claro ali que era uma ruptura com o que era a tradição marxista. Se tratava agora de usar todos os PCs no mundo inteiro como agentes internos nos outros países para defender a União Soviética. Qualquer transformação revolucionária em outros países era até pior, porque aumentava a instabilidade, prejudicava as alianças que a União Soviética queria fazer, né? Então, bem, não tem como entrar em detalhes sobre isso, mas eu menciono esses dois aspectos. Primeiro, esses eventos históricos têm explicações históricas, né? Agora, é um equívoco tomar um processo tal como ele aconteceu, como se fosse a única possibilidade existente, né? Você mencionou Hobsbawm, eu não tenho dúvida que Hobsbawm é um autor muito talentoso, escreve muito bem, tem um conhecimento muito amplo, mas uma coisa que eu tenho diferenças com ele é que eu vejo que tende a haver sempre o que aconteceu como sendo sempre o mais provável a ter acontecido, né? Então, se a gente for pegar, então o socialismo sempre vai terminar como termina na Soviética. Olha, quando começou a ter a Revolução Russa, eles falaram que iria durar 3 dias. Passou 3 dias, eles falaram que durava 3 semanas. Passou 3 semanas, eles falavam que ia durar 3 meses. Por aí foi. Se falava que uma revolução como aquela era impossível. Não havia possibilidade de que trabalhadores organizados em conselhos, em partidos e etc., chegassem ao poder, organizassem uma sociedade. E mesmo sobre a base de toda essa burocratização, a gente não pode esquecer que as conquistas que a Rússia teve, a Rússia não era a Inglaterra no início do século XIX, não era a Alemanha. Né? A Rússia era, do ponto de vista do seu desenvolvimento social, a retaguarda da Europa. Completa retaguarda da Europa. Então, sem negar e deixar de denunciar tudo que foi os regimes políticos sobre Stalin, também não há de se negar que, mesmo sobre esse controle burocrático, o que eles conseguiram fazer. Então, as pessoas falam, em que lado do muro as pessoas queriam ficar na Alemanha? Mas se você estudar a história com calma, você vai ver, depende. Para morar, eles preferiam, inclusive os que eram da Alemanha Ocidental, antes da construção do muro, preferiam morar do lado oriental, porque era mais barato, tinha acesso a muito mais recursos, tinha mais espaço, melhor estrutura urbana, né? Agora, para trabalhar, eles preferiam ganhar na outra moeda e ir para o lado ocidental. Então, se a gente analisar as conquistas que a Rússia teve, a Rússia estava longe de ser uma potência tecnológica, uma potência nos mais diversos sentidos. E ela conseguiu galgar patamares enormes, mesmo isolada em um país, partindo de uma base inicial muito frágil, né? E sob um controle extremamente burocratizado, sendo completamente destruída após a Guerra Civil. Então, a situação ela é
ela tem muito mais sutilezas do que parece no primeiro momento, eu diria dessa forma. Muito mais complexidade do que o simplismo do que se tenta, por vezes, demonstrar, né, sobre o fato. Eu digo que Claro. as construções são plurais, são diversas, os caminhos para a gente poder entender os eventos históricos, eles não se dão de modo narrativo, especificamente dentro de uma vertente. Tem vários olhares que tu pode ter e deves buscar alcançar sobre um determinado evento. O evento nunca é uma coisa só, ele é muitas coisas. Acho que tu bem colocou aí, e eu concordo plenamente, que não tem como tu pensar a Revolução Russa só pelo prisma dos revolucionários. Há uma conjuntura que propiciou aquilo acontecer. Os revolucionários foram os agentes que levaram ao processo, ao fato. Mas o processo em si, ele tem várias vertentes que vão acabar colaborando para que se chegue àquele ponto. Então, isso é uma questão histórica que a gente geralmente deixa ou pouco explora quando analisa e apresenta os eventos, mas que faz parte da construção complexa, né, do desenvolvimento humano. Agora, para a gente caminhar ao final, tu comentou ali que o stalinismo, né, ele teve muito em proximidade com o nazismo, e aí um outro ponto que por vezes aparece, inclusive no Brasil, nas redes sociais, sobretudo em canais do YouTube, nos últimos 2 anos isso ganhou uma certa repercussão, que é a questão do nazismo ser de esquerda ou não ser de esquerda. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque só no Brasil que se repercutiu, se ecoou, de tal forma que nós tivemos a embaixada da Alemanha tendo que fazer uma nota sobre essa questão, sobre esse quesito. Nós tivemos aí várias pessoas que escreveram sobre o tema, inclusive fora do Brasil, os grandes escritores do assunto fora do Brasil, se posicionando por conta do que no Brasil estava acontecendo através de alguns debates que as redes sociais, e aí o YouTube se encontra entre elas, passavam a lançar sobre essa temática. Então o nazismo teria sido de esquerda ou não teria sido de esquerda? Alguém que está nos ouvindo nesse momento pode estar pensando aí, ó, o Gustavo falou, tá aí, ó, é de esquerda mesmo. Tu vê que ele disse que se assemelhava ali com a própria União Soviética. Então, claro, são faces de uma mesma moeda, disse o Constantino. Eu nem vou chamar de comentarista, enfim, não vou entrar nesse ponto, mas dentre aqueles que se colocam como comentaristas políticos, tem um deles que usa esse argumento. São faces da mesma moeda, né? A duplicidade de uma mesma natureza. Então, poderia comentar sobre isso, por favor? Primeiro, para não ter muita enrolação, e depois eu faço mais explicações. Se nós formos assim, bater e falar, é de esquerda ou de direita? A resposta seria óbvia, é de direita. Ah, como você justificaria isso? Para mim tem um argumento que é imbatível, ok? As pessoas ficam tergiversando num monte de coisa, tem um argumento que é imbatível. Onde o nazifascismo existiu historicamente, ele fez sempre coalizões com os conservadores. Sempre. Ok? Na Itália, foi inclusive o rei que colocou Mussolini. Ok? A marcha sobre Roma foi uma encenação. Mussolini não o rei colocou Mussolini no poder. Né? O Hitler era chanceler e o primeiro-ministro do Partido Conservador, com o qual ele fez coalizão. Na Espanha foi o contrário. Na Espanha, os fascistas eram minoritários, que era a Falange. E os conservadores eram majoritários, liderados por Franco. E aí a Falange ficou simplesmente apoiando o general Franco. Né? Eu coloco a origem do fascismo, opinião pessoal, muitos historiadores poderiam discordar de mim, até na Rússia, inclusive, nos Centúrias Negras, que serviam de bastião de defesa do czar. Né? Então, feito essa consideração inicial, é de direita, e se você olhar as alianças que eles fizeram, acabou o debate, agora vou voltar um passo atrás, para dizer o seguinte, essa questão gera tanta polêmica, em primeiro lugar, porque ela está mal colocada. Por que ela está mal colocada? Porque direita e esquerda não são conceitos precisos. E veja que eu não estou aqui brigando com o uso dos termos. É normal que a gente use os termos para designar muito genericamente o que essa palavra é e o que ela é. Normalmente ela significa o seguinte, dentro do espectro político que existe num país, você considera um como a esquerda e outro como a direita, e hierarquiza todo o resto em cima disso. E você tende a associar a esquerda àqueles que têm mais preocupações sociais e etc., como primeiras, digamos assim, e como direita, aquelas que têm preocupações mais centradas em valores, ou etc., na tradição. Mas até isso não é claro, você vai achar casos distintos. Então,
Direita e esquerda não são conceitos precisos. Qual que é o problema? Como não são conceitos precisos, cada autor define o termo como ele quer. E como ele define como ele quer, então é óbvio, dependendo da forma como ele definir o termo direita e esquerda, ele vai conseguir colocar dentro dessas caixinhas que ele criou o que ele quiser. Então, eu penso que fazer esse debate em torno de direita e esquerda já é um erro. Terceiro aspecto que eu chamo a atenção, na verdade, isso não é só no Brasil, essa questão. Isso tem um peso profundo nos Estados Unidos e no leste europeu. E não nos enganemos, os Estados Unidos é a base de toda essa parafernália que a gente vê no Brasil hoje, ok? Se tem uma coisa que o Olavo de Carvalho fez, foi começar a ler essa turma e divulgar alguns desses autores que não tem muita divulgação na Europa, né? Ou pelo menos na Europa Ocidental, mas nos Estados Unidos tem um peso grande. Eu cito aqui até um exemplo. Tem um autor que se chama Goldberg, que publicou um livro chamado Liberal Fascismo, que defende essa tese. Que não apenas o fascismo e o nazismo é de esquerda, né? Mas como, segundo ele, o fascismo seria apenas uma face do liberalismo, né? Entendendo que eles entendem de liberalismo lá nos Estados Unidos, que é no sentido dos democratas e tudo mais. Esse livro ficou em primeiro lugar no ranking de livros de não ficção do New York Times por meses. Isso foi publicado em 2007. E, na verdade, isso, inclusive, vem de um historiador mais antigo, que se chama Ernest Toppich, que foi quem criou primeiro essa ideia, e Leopold von Leyden também, que criou essa ideia na Europa, nesse caso, mas com muita repercussão nos Estados Unidos. Eu escrevi um artigo, quem quiser ver com mais detalhes um pouco, eu escrevo num blog que se chama Teoria e Revolução, e tem um artigo lá que se chama Fascismo, de direita ou de esquerda? Então, lá eu apresento a bibliografia inteira, faço comentários sobre isso. Então, se esquerda e direita não é adequado, como que eu faço então? Não, o que é claro é o seguinte, onde quer que esse movimento tenha existido, ele nunca, o seu programa, a sua finalidade, nunca esteve a serviço dos interesses do conjunto da classe trabalhadora. Pelo contrário, o centro sempre foi apagar as especificidades da classe trabalhadora dentro de um conceito genérico de nação. Né? E nesse sentido, ele se vincula diretamente a projetos nacionalistas e principalmente na Europa nacional imperialistas. Significa o quê? Significa um projeto de fazer com que o país ascenda na hierarquia de dominação internacional entre Estados, levar o país no interior da hierarquia internacional de Estados. Né? Então, um dos formuladores teóricos do fascismo de maior peso chamava Corradini, era um italiano, Enrico Corradini, ele inclusive criou o termo nações proletárias e nações burguesas, para falar das nações que são dominadas e dominantes no sistema internacional de Estados. Pode parecer que tem um vínculo grande, proletário, burgueses, parece com o marxismo e tudo mais, mas o conteúdo último era simplesmente apagar a diferença entre todos os indivíduos no interior de um país, mas apagar formalmente. O trabalhador continua sendo trabalhador, a propriedade privada é garantida, todas as organizações fascistas colocam a defesa da propriedade privada como uma das primeiras cláusulas, né? E a nação rumo à dominação imperialista, às vezes assentado ou não em aspectos racistas, né? Da superioridade daquele país, da sua tradição. Mussolini usava exemplos de Roma, da Roma antiga. Os nazistas vão buscar a origem da raça ariana, que estaria na base dos povos europeus e que os alemães seriam os mais puros, mas independente dos discursos utilizados, a finalidade objetiva que era colocada era essa. Até um último exemplo para materializar. Tem algo que existe no Brasil e que é um resquício do fascismo, embora no Brasil não tenha tido regimes literalmente fascistas do poder, mas teve namorados do fascismo, né? Por causa de Getúlio Vargas, e o regime sindical que ele implantou aqui é similar ao da Itália de Mussolini. E a primeira ideia que ele criou é o seguinte: nós temos que acabar com essa noção de trabalhador. Aqui no Brasil, os trabalhadores, nos seus setores, não falam trabalhadores, eles falam categoria. Qual que é a minha categoria? Eu sou da categoria X, eu sou da categoria Y. Essa noção de categoria é uma noção que foi criada pelo regime sindical da Itália fascista de Mussolini. E não existe praticamente em nenhum país. Você chegar no outro país aí e falar qual que é a sua categoria, eles não vão nem saber do que você está falando, do que você está falando.
né? Feito para acabar com essa identidade de ser um trabalhador, por exemplo. É algo que sobrevive na legislação sindical brasileira, que é absolutamente fragmentada, justamente em função disso. E é um resquício que vem do fascismo. São algumas considerações. Tem outros temas, esse artigo que eu mencionei, eu vou comentar com mais detalhe várias outras coisas, né? E vamos colocar na descrição da nossa live de hoje, vamos colocar na descrição para o pessoal ter acesso com certeza. Depois me passa o link que eu faço questão de botar, não só do teu canal, mas também do artigo que eu particularmente vou buscar para ler. E aí nós vamos chegar num ponto que eu acho que é um ponto sensível, né, a conjuntura atual, que é como se classifica hoje por alguns interlocutores, né, seja da mídia, da grande mídia, ou dessa mídia mais fervorosamente do YouTube, né, a gente tem ali alguns canais, tem um canal de grande repercussão que é o canal do Marco Antônio Villa, que faz críticas contundentes ao governo Bolsonaro, né, a gente tem o Henri Bugalho também fazendo referências aí e críticas diárias ao próprio Bolsonaro e também ao governo. Inclusive, se eu não me engano, no caso do Henry, ele escreveu um livro com a filha do próprio Olavo de Carvalho, fizeram uma reflexão sobre a trajetória dela, a questão familiar, enfim. E agora ele lança um livro, eu vi agora, por último, semana passada, que é um livro que faz análise sobre a questão do governo e da figura do Bolsonaro. E uma das coisas que permeiam esses meios de análise política e de crítica ao governo, eles colocam claramente em oposição, é o caráter fascista do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro seria de fato um fascista, ou essa taxação de fascista é um exagero, tanto quanto ele acusa de comunista aqueles que são opositores a ele. Então, eu queria que tu fizesse uma consideração sobre isso também. Eu penso que um problema que, por vezes, tem no uso desse termo é que ele é muito usado como um adjetivo, né? É um xingamento. E isso, inclusive, torna discutir esse tema sensível. É uma das razões que eu tenho abordado pouco isso no meu canal, por exemplo. Porque parece que você, ao dizer que alguém não é fascista, você está o elogiando, né? Como se todos os males do mundo se resumissem ao fascismo, né? Como se fascismo fosse um sinônimo de mal. Então, assim, é um xingamento genérico. Veja, eu acho que existem grupos na base do Bolsonaro que são germes de organização fascista. Isso eu acho que existe, penso que existe. Existem grupos que são germes, que podem se transformar em organizações fascistas. Eu penso que o Bolsonaro fomenta isso, ok? Mas nós não podemos esquecer que uma das características mais danosas do fascismo, e que, na minha opinião, é um aspecto decisivo, é que eles se organizam de maneira paramilitar. Ou seja, o fascismo ele chega num ponto em que ele perde confiança nas instituições tradicionais e se organiza paramilitarmente. Qual que é a significação disso? É total, meu amigo, porque um grupo paramilitar na rua, ele pode te dar um tiro na sua cabeça, ou pode te espancar, ou pode entrar no sindicato a qualquer momento, independente de qualquer institucionalidade, de qualquer regra, de qualquer critério, de qualquer lei, qualquer coisa, né? Então, quando existe uma organização paramilitar com peso nas ruas, você também tem que se organizar de forma militarizada para se defender. E, claro, quando os regimes fascistas chegam no poder, eles não precisam mais ser paramilitares, porque eles estão no poder. No caso, por exemplo, de Mussolini, os fachos se transformaram em forças oficiais. A SS dos nazistas, a SA também, se transformaram em forças oficiais. Só que esses governos no poder, eles caminham para uma política de extermínio de toda e qualquer organização que se coloca da perspectiva da classe trabalhadora e, sobretudo, as comunistas e marxistas, de extermínio físico. Então, veja, o governo Bolsonaro pode caminhar para isso? Bem, não vai ser eu que vou dizer que não, ok? Ele é isso hoje? Não. Ele é reacionário? Ok? Ele fomenta, inclusive, essas organizações com germes de fascismo, como Sarah Winter, essa coisa toda, fomenta, ok? Mas não vejo como sendo anteriormente um movimento fascista, eu vejo como um movimento conservador, reacionário, bastante assentado nas Forças Armadas, diga-se de passagem, e não duvido que ele possa caminhar para um regime que possa ter características de fascismo no futuro. Não vai ser eu, né? Se ele mesmo diz dessa possibilidade em várias situações, não vai ser eu que vou negar. Eu não classificaria como fascismo, mas não entendo isso como elogio em sentido nenhum. Entendo que ele fomenta grupos com essa característica e entendo que existe uma base fértil no Brasil para desenvolvimento de grupos fascistas, tá?
Porque o Brasil vem num período de decadência social de longa data, não é só desde o Bolsonaro, isso vem desde os anos 90, pelo menos, inclusive todos os governos do PT. Né? O Brasil é um país que se desindustrializou profundamente, né? É um país que tem uma economia hoje, que a indústria hoje é o peso que era nos anos 40, em termos percentuais, se a gente for pensar em relação ao PIB. É um país que teve uma vertigem de desenvolvimento durante os governos petistas, unilateralmente por causa das commodities. Ou seja, estamos cada vez mais dependendo da venda de matéria-prima, possuímos cada vez menos controle tecnológico, é por isso que tem tanto ataque à universidade, não se engane. Não é só porque o Bolsonaro é reacionário, mas também por isso. Né? Mas porque um país que não produz tecnologia nenhuma, a pesquisa vai se tornando cada vez mais supérflua. Né? Vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Não é que eu falei que o curso de computação que eu fiz não era a minha primeira opção, e não era mesmo, mas eu nunca descartei continuar na área. E na época eu pesquisava uma área que era inteligência artificial, fiz meu projeto de conclusão de curso nessa área, fiz várias iniciação científica ligado a isso também. O professor que era dessa área, ele falou, olha, eu te mando uma carta de recomendação para as universidades do Brasil, que são referência em inteligência artificial e tudo mais. Quando eu fui pesquisar, sabe quantas empresas de inteligência artificial existiam no Brasil? Tinha uma com 10 trabalhadores numa cidade do interior de São Paulo, que provavelmente nem existe mais. Né? Não acompanho mais a área, que provavelmente nem existe mais. Ou seja, a única coisa que você poderia fazer aqui no Brasil era, de repente, prestar um concurso para dar aula e fazer pesquisa e tudo. Né? Então, tem ataque, não porque mereça ser atacado, ok? Mas porque cada vez mais a economia privada brasileira depende menos, né, do aparato universitário brasileiro. Então, essas coisas todas estão interligadas. E esse cenário, houve um empobrecimento muito grande da classe média brasileira. Ou seja, ela corre o risco, um setor enorme da classe média brasileira, corre o risco de pular para um degrau de baixo, né? Para uma condição social que até então era padrão do trabalhador manual do Brasil. E eu não acho que a classe média é, por natureza, reacionária, viu? Que fique muito claro. Só que num cenário onde isso foi produzido em década de governo do PT, e que quase todo o conjunto das outras organizações de esquerda, não todas, mas na sua enorme maioria, correram para abaçar o PT nessa situação, foi o Bolsonaro que apresentou como sendo a saída diferente. E foi ele que ganhou um setor enorme da sociedade brasileira. Então, eu sei que tem, na base do Bolsonaro, eu sei que tem pessoas que são preconceituosas, assentadas em um monte de coisa, mas não é só isso. Tem pessoas que estão desesperadas, que descenderam na hierarquia social, e eu acho que mais do que nunca, você tem que dar uma resposta radical, uma saída que não é a repetição do que foi o Brasil nos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Senão, o Bolsonaro não surgiu do nada, ok? Ele não é produto, como as pessoas pensam, da ignorância do conjunto da população brasileira. Os alemães eram a população mais culta da Europa, e foi lá que o nazismo se desenvolveu. Né? A Alemanha era considerado o padrão de cultura da Europa na época, a sede da filosofia, era lá que estava Marx, inclusive, que estava Hegel, entre vários outros. Né? Isso não impediu o nazismo de florescer na Alemanha. Então, tem explicações sociais para isso. Eu acho que se a gente continuar com essa saída de remendar o capitalismo, mitigando os problemas, que foi a saída apontada pelo PT, e hoje é majoritária, mesmo em outras organizações de esquerda, saídas mais extremadas de Bolsonaro tendem a ganhar cada vez mais a classe média. Porque a classe média, um setor grande dela hoje, está no tudo ou nada. Né? É no matar ou morrer. Porque a situação social dela é essa, é matar ou morrer. Né? Então, se a única saída que ela continuar vendo for Bolsonaro, elas vão aderir a Bolsonaro. Né? Então, e é um setor que, como eu disse, está disposto a tudo. Não são, por natureza, fascistas, sob nenhuma hipótese, mas são uma base fértil para o fascismo. E aí se conjuga outras características brasileiras, né? O nosso baixo nível cultural, e aí é uma coisa muito forte no Brasil, não nos enganemos, né? Eu cheguei a morar alguns meses na Bolívia, pode acreditar, os bolivianos têm menos educação formal que o Brasil, mas têm um nível cultural muito superior ao brasileiro. Aqui no Brasil, ler o livro é considerado a atividade das mais sofridas imagináveis. Você vai na Argentina, não precisa ser na França. Um trabalhador manual está voltando do trabalho com um livrinho de literatura, lendo, e o setor, que essa ignorância pesa mais a classe média, porque num contexto como esse, eles leem 2, 3 livrinhos e acham que eles são a nata do conhecimento, eles se consideram elite intelectual.
Então a gente vê esses episódios patéticos, né? Eu me lembro, para citar um episódio recente, de um conjunto de enfermeiras em Brasília fazendo a manifestação, o cara botando o dedo na cara, xingando. Então eu acho que sim, existe uma base fértil com o desenvolvimento do fascismo no Brasil. Eu penso que ele existe só em germes, em coisas muito pequenas. Pode vir a existir? Claro que pode. Quem sou eu para dizer que não? Eu acho que o Bolsonaro fomenta coisas dessa natureza? Acho que sim, ok? Mas não nos enganemos, se nós acharmos que isso que foi o processo do Bolsonaro é o fascismo, nós não vamos saber reconhecê-los quando aparecer, ponto 1. E ponto 2, isso tem sido usado como uma bandeira para trazer todo mundo para o cobertor do PT. Porque a ideia é mais ou menos o seguinte, como o mundo está acabando, estamos diante do fascismo, então vamos nos abraçar aqui ao que é maior, né, e que pode nos servir aí de porta-bandeira para poder segurar em torno dessa situação, quando é exatamente o contrário. Quanto mais se apegar àquilo que foi fracassado nas últimas décadas, e um dos principais motivos pelo qual o Bolsonaro ascendeu, mais chance essas alternativas vão ter de se vingar, proliferar e ganhar corpo no futuro. Então, se eu sei que a minha posição não é majoritária, eu sei que tem pessoas que têm avaliação diferente. Então, recentemente eu publiquei até um artigo numa revista crítica marxista, que tem um dossiê sobre fascismo, e quase todos os artigos defendem, comparando elementos particulares, que existe, que o Bolsonaro é uma espécie de neofascismo, né? Eu não partilho dessa posição sob nenhuma hipótese, discordo dos meus colegas fortemente, e acho que isso não significa elogiar o Bolsonaro em nenhum sentido, que eu acho que ele não merece nenhum elogio. Perfeito, e eu corroboro do teu pensamento, ainda discutia isso com alguns colegas, a gente falava sobre essa questão, e eu dizia, né, que o que nós temos no Brasil hoje é um protofascismo, é algo que tem potencial de ser, mas que no momento não entendo como sendo. Acho que flerta sim, com vários aspectos, acho que corrobora com vários aspectos que são próprios do fascismo, né, mas está longe ainda de ser, de fato, uma organização em amplo senso fascista. Eu acho que o Bolsonaro ele catalisa um conjugado de grupos que estão descontentes por diferentes razões, do que tu bem colocou, da última década ou mais do que isso no Brasil, que não conseguiu entregar justiça social. Um Brasil que se colocou como um Brasil progressista, na verdade, na prática, não o foi, né? E essas desigualdades vorazes criam esses ressentimentos diversos, que vão acabar edificando o caminho para que o Bolsonaro chegasse aonde chegou. A ascensão do Bolsonaro é conjuntural, não é por conta de um fato isolado, né? Não é por conta do impeachment da Dilma, como muitas vezes eu vejo o pessoal dizendo, eu não entendo dessa forma, que o impeachment levou o Bolsonaro. Não, não é isso. Há uma conjuntura que leva ao Bolsonaro. E eu concordo contigo não sabia desse teu posicionamento, estou sabendo agora, mas eu corroboro com ele, porque entendo que é um processo que ocorre no Brasil nas últimas décadas que levam a essa condição que estamos hoje. E quanto à classe média, não por acaso a gente tem o ataque à universidade. Não por acaso parte dessa classe média, mais reacionária, no sentido aos avanços diminutos, mas ainda existentes no campo da ascensão do indígena, do negro à universidade, não só por isso ela ataca a universidade, também por isso, mas porque ela está deixando de ser útil. Qual era o caminho natural do filho da classe média? Sai da escola, né, normalmente até particular, e ele vai fazer o vestibular e vai entrar na universidade. Aí ele vai fazer uma engenharia, vai fazer um curso de direito, vai fazer medicina, vai fazer aqueles cursos normalmente de maior representação social, maior prestígio, e vai para o mercado. Quais são os vislumbres que o mercado do Brasil, como tu bem coloca, e eu tenho falado muito sobre isso, retroage no setor industrial, cada vez voltado mais àquilo que o Caio Prado Júnior chamou de vocação agrícola do Brasil. Aquilo que lá no mundo colonial foi uma realidade, agroexportador de commodities, que é um termo para produto primário. Então nós estamos cada vez mais vendendo produto primário, que depois passa por um processo tecnológico e a gente compra e importa, com valor agregado, que nós deixamos de dar aqui e gerar emprego aqui. Então esse processo de desindustrialização, ele acaba gerando uma obsolescência, inclusive, da universidade, para essa classe média que imaginava que ela seria um trampolim socioeconômico para um futuro. Qual é o prognóstico do filho da classe média hoje, se colocar no mercado tecnológico num futuro próximo? É desalentador. Tu bem colocou o teu exemplo aí, imagina, um núcleo de pesquisa, uma fábrica que trabalha com inteligência artificial, uma empresa, melhor dizendo, que trabalha com inteligência artificial na época
que tu buscou isso, que tu mesmo disse que talvez nem exista hoje. Eu tive uma situação que eu passei. Eu comprei um computador, na época, isso lá nos idos de 2004, era de uma marca Amazon, e eu lembro que eu adorava, o computador durou, todo mundo dizia que o computador do notebook durava 3, 4 anos, o meu já estava em 6 anos de duração, e nesses 6 anos de duração fui fazer uma limpeza, quebrei a base de uma tecla. Fui na loja que eu tinha comprado esse Note, perguntei como é que eu poderia fazer para conseguir aquela peça que tinha quebrado, e eles me disseram que a empresa tinha falido. Aí eu fui, mas como faliu? Faliu, eles não estão vendendo mais notebook agora. Era uma empresa brasileira, era uma empresa nacional, não estava produzindo mais notebook. Aí eu lastimei, fui embora, né? Aí acabei adaptando, consegui, um amigo meu adaptou, e eu ficava usando a tecla com uma adaptação. Eu tenho computador até hoje, só para lembrar. Tá com a minha mãe, inclusive, se vier nos assistir, vai poder confirmar. Está com ela até hoje aquele notebook. Há mais de 8 anos o notebook está com ela, funcionando. Infelizmente, a empresa não produz mais os componentes e nem mais o computador, justamente porque ela acabou falindo, fruto desse processo que tu bem colocas de desindustrialização, que infelizmente estamos em curso no Brasil hoje. E aí tu cria algumas narrativas que, de forma muito simplista e conspirativista, vamos chamar assim, acaba por tentando encontrar soluções fáceis para essa questão. Não analisa a estrutura que gera isso, mas tenta encontrar em pontos isolados a causa dessa condição, que é exatamente o que o Bolsonaro faz, e numa narrativa simplista, numa narrativa objetiva, numa narrativa pueril, mas facilmente assimilada por aqueles que estão indignados com o que foi entregue até hoje no Brasil. Que eu acho que é exatamente isso que tu, de alguma forma, também coloca aí. Tá? E para fechar, então, agora o ponto final, gostaria de ficar muito mais tempo aqui, porque realmente o papo fluiu e tu tens muito a contribuir. Eu acho que isso é fabuloso. Ficamos aí no aguardo dos teus vídeos do canal lá. Segue produzindo, porque tu tá tendo um papel muito importante para contrapor muito do que já temos aí, muito do mesmo do que já temos aí. Tu estás fazendo algo diferente, que traz uma possibilidade de entender as coisas fora do senso comum do que os canais ditos populares fazem já há muito tempo. Então, justamente o ponto final para nós encerrarmos a nossa conversa é que tu fale do teu canal. Qual é a proposta do teu canal para quem está nos assistindo e que não conheça, porventura, o Orientação Marxista? Qual é a tua proposta do teu canal? Qual é a ideia do teu canal? Na verdade, eu vou ser bem sincero com você que as responsabilidades que eu tenho, as obrigações profissionais, acadêmicas, eu não poderia nunca ter criado o canal. Meu tempo é bastante limitado, mas me pareceu tão necessário, em função de um mar de informações que são divulgadas hoje na internet, e pelo fato de eu acreditar que eu posso contribuir com temas ligados às ciências humanas, economia, filosofia, tendo como centro Marx, que é autor central dos meus estudos, mas não somente, eu resolvi assumir essa empreitada, né? O meu canal ele tem o objetivo de apresentar o pensamento e a obra de Marx e da tradição marxista, e uma das melhores formas de fazer isso hoje é contrapondo as enormes asneiras que são ditas a todo momento, como se fossem elaborações teóricas do Marx, né? Você discutia há pouco sobre rigor, sobre bibliografia, e olha que eu sou bastante tolerante. Eu acho que as pessoas no seu dia a dia, na sua vida privada, cotidiana, com os amigos, no bar, no corredor, na sua casa, elas podem, evidentemente, achar o que elas quiserem sobre né? Não precisa necessariamente fundamentar cada frase que você vai falar, seria uma loucura. Agora, quando você faz algo público, né? Você chega no YouTube para falar sobre um determinado autor, um determinado pensamento, alguma coisa, você tem que ter se informado minimamente sobre isso, né? E, na verdade, o que existe hoje, porque nesse caso existe responsabilidade, uma coisa é falar publicamente sobre algo, né? Outra coisa é no ambiente privado, com amigo, no corredor e etc. Aí você pode ter a liberdade de falar o que você bem entender, né? E agora, num caso de um ambiente público, não. Então, eu utilizo também esses vários canais de matiz conservador, liberal, anarcocapitalista, essas coisas todas, que falam qualquer coisa sobre Marx. Normalmente a maioria, eu quero crer que a maioria nem é mal intencionada, porque assim, o cara ouve falar de um canal ou de um artiguinho lá do Instituto Mises, acredita naquela fonte, jura que a informação é fidedigna, reproduz, o outro vê, vai e reproduz de novo. Então eu tenho o objetivo de desconstruir, desmascarar essas coisas todas.
E também fazer uma apresentação mais cautelosa e rigorosa do pensamento de Marx. Tem um curso do Capital no meu canal, capítulo a capítulo. Eu não consigo postar com a velocidade que eu queria, pela limitação do meu tempo, mas a minha ideia é chegar até o último capítulo do terceiro livro. Eu parto do pressuposto de que mesmo as obras teóricas de maior densidade e complexidade pode ser compreendida por qualquer pessoa, desde que você apresente sabendo os pressupostos que ela tem. Às vezes o que você fala não é entendido por alguém, porque você usou uma palavra, um termo, um conceito, que a pessoa não conhece, aí não tem milagre mesmo. Mas eu tento fazer de uma forma mais acessível possível, mas também sem perder o conteúdo a fundo da obra. Afinal, exposições mais rasas está cheio na internet, a minha proposta não foi essa. Fazer uma exposição mais de fundo, mas também sem pressupor que só técnicos especialistas poderão acompanhar o meu canal, ou seja, acreditar que uma massa muito maior de pessoas podem, caso estejam dispostas a isso, acompanhar uma discussão teórica mais de fundo sobre o Capital de Marx, sobre o liberalismo, ou sobre um tema da história, o stalinismo, a Primeira Guerra Mundial. Então, são temas que, envolvendo Marx e a tradição marxista, perpassam os diversos vídeos do meu canal. Então, tem reações a vídeos que existem na internet, reaction, tem análise de história do Brasil, análises conceituais e teóricas do Marx, e o curso do Capital, que aí é de mais fôlego para quem estiver disposto mesmo. 2 horas de discussão para cada capítulo, alguns poucos capítulos, com o meu objetivo de terminar os 3 livros aí nos próximos anos, na medida que o meu tempo possibilitar. Teve uma repercussão bastante razoável, fiquei bem satisfeito. Não tem recursos técnicos, eu uso o que eu estou falando com você agora, um webcam, eu não tenho nem câmera aqui. O meu tempo é bem limitado, mas quando sobra 1 horinha, 1 hora e meia, eu penso num tema, vejo algum vídeo para reagir, estruturo alguma coisa e estou postando conteúdo no canal. A ideia é estruturar ele melhor para o próximo período, eu estou trabalhando para isso, para conseguir me organizar, para ter algum tempo na minha semana que eu possa ter de maneira sistemática dedicada ao canal. Mas o pessoal está gostando, tem muita participação, muito comentário, e eu estou otimista que outras iniciativas como essa vão surgir, de qualidade, que envolve temas como que eu trato, autores como Marx, marxismo e etc., e fazer toda a confrontação com esses outros discursos que foram espalhados aí pelos liberais, pelos discípulos de Olavo de Carvalho, pelos conservadores, que agora tomaram conta das redes sociais nos últimos anos no Brasil. Agora eu acho que está chegada a hora de uma outra turma fazer a confrontação disso aí no YouTube e fazer com que a bobagem se transforme num embate que gere conhecimento para o público. Essa a perspectiva que eu estou apostando. E uma das coisas que muito se confunde hoje, e a gente percebe quando a gente conversa com pessoas que transitam no meio acadêmico, mas não só nele, transitam em diferentes espaços, é a confusão conceitual. Por isso que eu acho que o teu trabalho ele é muito primoroso. A gente fala em o que é um liberal, o que é um conservador, o que é um reacionário. Tem muita gente que confunde o conservador com o reacionário. E as pessoas não têm clareza quanto a esses conceitos. A gente não tem tempo agora para poder se debruçar sobre isso, gostaria que tivéssemos, porque eu acho que é uma análise necessária que se faça, mas eu sei que no teu canal tu faz, então fica aí a orientação para quem está futuramente nos assistindo, vier nos assistir, que busque lá o teu canal, cujo link vai estar na descrição, porque lá tu também atua dentro dessa perspectiva de fazer essas análises conceituais sobre essas diferentes correntes. Bom, da minha parte, te agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento, muito obrigado, acho que foi um assunto e um bate-papo muito fértil. Tenho certeza que as pessoas que buscam conhecimento e um esclarecimento acerca desse tema tiveram pelo menos um lampejo aqui nessa nossa fala que beira quase 2h10 aí de bate-papo. Te agradecer enormemente, dizer que o meu canal, o Papo de Historiador, ainda que um canal pequeno, na sua construção, número de inscritos, mas é uma porta que fica aberta para te retornares quando desejar. Com certeza tens muito mais a falar e eu teria muito mais a te perguntar. Então fica aí em aberto a possibilidade do teu retorno, de uma parceria, do que, enfim, tu acreditares ser necessário e útil no futuro. Tá? Muito obrigado mesmo, Gustavo, pela tua boa vontade e solicitude de estar aqui trazendo para nós todas essas análises e reflexões. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a possibilidade de estar aqui conversando. Estou sempre à disposição
O tempo é bastante corrido, mas sempre que eu tenho tempo disponível, para mim é um prazer enorme estar discutindo, estar conversando e, sobretudo, nessa forma de debate. Eu pretendo até viabilizar isso, melhorar os meus equipamentos e tudo, para viabilizar isso no meu canal também. Eu acho que essa forma de debate ela é muito positiva do que simplesmente você ficar do outro lado ali da tela falando as coisas, né? Eu faço um reaction, às vezes, até pensando um pouco nisso, é uma maneira de criar um debate aqui. Eu acho que foi bastante proveitoso, gostei muito, para mim foi um prazer enorme, espero que possa ter contribuído para quem assistiu, para todos vocês, possa ter acrescentado alguma coisa. Com certeza acrescentou. E se tu que está do outro lado aí gostou dessa live e de tantas outras que a gente tem aqui no canal, te inscreve, curte, compartilha, ajuda a fortalecer esse movimento cuja finalidade é levar conhecimento dos mais variados, de forma mais plural e democrática possível a todos aqueles que o desejam. Forte abraço a todos, forte abraço a ti, Gustavo, uma boa noite, nos falamos e até mais. Tchau, tchau.